Olá, pessoal. Estamos aqui mais um podcast do Neuroeduca, hoje com uma convidada assim muito especial pra gente, né? E pra talvez aqui em Belo Horizonte, né, e quem transita por BH e Minas, uma pessoa que trouxe, né, muito aprendizado sobre autismo, e até trouxe uma frase aqui que eu gosto muito. Ela é professora na UFMG. Os professores não são tão valorizados hoje em dia, né? Tá fora de moda ser professor. Uma coisa que eu gosto muito no aprendizado é que o aprendizado é um legado que deixa pra frente, né? Então tem uma frase que eu peguei aqui do Henry Adams: um professor afeta a eternidade. Ele nunca sabe onde sua influência termina. E Malu, que é a nossa convidada de hoje, Maria Luísa Nogueira, é uma pessoa que transformou a vida de muita gente, só que ela não sabe. Às vezes ela sabe, mas nem sempre ela tá consciente disso. E esse legado que ela tá deixando no autismo vai ficar aí pra posteridade, né? Então, é igual o pessoal brinca, né? Tem um filho, escreva um livro e plante a árvore. Eu só acho que só a árvore que eu não sei se ela já plantou, mas tem muito, né, muito pomar na sua casa. Acho que você foi responsável. Bem-vinda, Malu, aí. Obrigada, que bom estar aqui. Uma honra e uma alegria. Queria agradecer a Malu, né, pela presença hoje, porque é uma pessoa muito especial pra gente, né, que trabalha muito próximo em relação ao autismo, e você é uma referência não só pra gente, mas também para os pacientes da gente, né? Então, gente, vou ter que ligar aqui pro meu terapeuta e falar, não preciso ir. Hoje então, eu já tô bem, hoje eu já tô bem. Então marca 2 sessões aí que eu vou sair daqui. Mas eu queria, Malu, assim, começando trazendo um pouquinho da sua história de formação, né, e como o autismo entrou na sua história. Você até falou uma frase bonita, né, que eu gosto, que é na sua história, não foi você que escolheu o autismo, né? Foi o autismo que te escolheu, né? E me conta um pouquinho aí pra gente como foi esse encontro, né? Então, eu já era professora na UFMG, eu moro lá, né, desde 1994, minha casa. Moro é muito bom, eu gosto dessa parte. Literalmente, né, assim, o tempo que E demanda. eu tenho uma rede na minha sala, acho necessário. Enfim, e aí eu fiz psicologia, fiz mestrado, estudei o significado do trabalho para o morador de favela, então já estava trabalhando ali no campo da diferença de alguma forma, né? Fui fazer o doutorado quando eu já era professora, então eu venho do campo da psicologia sócio-histórica, da psicologia social. E aí o doutorado eu já foquei no outro extremo, né? Fui trabalhar pensando espaço e subjetividade, as cidades, mas pensando na lógica que a gente constrói idealmente como sociedade, como se fosse bom. O shopping center, o condomínio fechado, essa lógica de segregação que tem aí, não que isso seja algo que a gente vai demonizar, né? Mas é algo que diz de que sociedade é essa. Então, eu já estava aí nesse campo. E no finalzinho do doutorado, meu filho nasceu, o Francisco, o Chicão, e uma criança muito desejada, planejada. Meu marido também é professor, é psicólogo, já veio da saúde mental, já foi gestor de CAPS, trabalha com arte, educação. E aí o primeiro ano do Chicão foi próximo ali dos marcos de desenvolvimento. Ele tinha um pequeno atraso de fala e de repente ele foi perdendo habilidades. E aí eu já fui ficando com 1 ano e 3, assim, 4, eu já estava conversando com o pediatra, dizendo que eu estava preocupada, e o pediatra dizendo que cada criança tem seu tempo, aquela frase. O que te chamava a atenção nessa época, de 1 ano? Ele tinha um atraso de linguagem, assim, mas ele nasceu com uma perda auditiva profunda. Ele é surdo unilateral. Primeira ferida narcísica aí foi o teste da orelhinha, já falhou ali. Mas unilateral? Unilateral. Então, o outro ouvido deveria compensar, já ali... Mas já trazia alguma justificativa, né, pra fala. A gente tem sempre uma coisa... Um alerta nesse desenvolvimento. Que ali, ele já tinha que estar falando mais palavrinhas do que ele falava. E, de repente, ele falava umas 5 só. E ele foi deixando de falar. Baba, de papai, bubu, ele foi deixando de falar. Ficou só bubu, na verdade, que era bico, né? E eu fui ficando preocupada. E também a gente tinha estado com o meu sogro e minha sogra nas férias e fomos para lá. Eles não moram aqui. E eu, chegando lá, ele não deu a menor bola para os avós, assim, num intervalo de 2 meses. Eu achei aquilo muito estranho, assim. E ele foi perdendo habilidades. Ele foi parando de fazer contato visual e, na verdade, evitando. Eu lembro de um dia que ele virou o olho assim, eu falei, o que está acontecendo? Eu não estou nem... Se eu estivesse ralhando com ele, né? E ele foi parando de apontar, ele começou a pegar a mão da gente e levar até onde ele queria. E meses foram se passando, e eu falava com o pediatra, falei com a minha mãe também, que é uma pessoa muito presente na nossa vida, e é pedagoga. E ela falou, também estou preocupada com o desenvolvimento dele.
Mas o pediatra dizia que estava tudo bem, enfim. Chegou o momento que eu parei de obedecer. O pediatra. Acontece, as mães têm que ser bravas às vezes. Aí liguei para um psiquiatra, amigo, querido, falei, me indica um psiquiatra infantil. E aí ele falou assim, olha, eu vou te indicar uma professora que trabalha aqui comigo, ele era professor na UFOP, que eu acho que é neuro, que eu acho que vai te acolher muito bem, que é a Lilbiana Arantes. E aí a gente foi, né, na consulta, e o dia mais difícil, assim, para mim, não foi o dia da consulta, que foi na mesma consulta ela fez o diagnóstico, claro, uma consulta longa, muito cuidadosa, mas e de um jeito muito delicado ela falou, mas a véspera... E você tinha anamnese também antes, né? Ou seja, já. Embora às vezes pareça uma coisa... fez nenhuma consulta, já fecha o diagnóstico, só que as pessoas esquecem que quando você chega, você não chegou ali em uma consulta, você chega com um filme pro médico, né? Que trouxe toda uma história. Não, e foi longo, foi mais de 1 hora, assim. Mas eu já sabia. O dia mais difícil foi a véspera. Ah, sim. Porque eu marquei na segunda para quarta de manhã. Na terça, eu fui dar aula completamente passada, assim, sabe? Eu sabia. Então, foi assim, né? E ela já, né, deu o diagnóstico ali naquele momento. Eu saí, chorei, estudei. Fiquei ali aquele conflito e fui percebendo que eu tinha que estudar muito, que eu tinha que entender muita coisa, que eu estava num mar de confusão, assim, né? Cada coisa puxava para um lado, cada informação, né? Eu não sabia nem o que fazer, quem que eu procurava, qual que era a melhor terapia, né? E também aproveitando, Malu, porque sobre o autismo caminhou muito, assim, a informação, né? E quando foi essa época? Isso tem 10 anos. 10 anos atrás, 2014, né? É um século de diferença. Exatamente. Felizmente. É esse ponto que eu fiquei pensando, assim, para as pessoas entenderem, né? Muito diferente, incrível, quanto né? mudou de lá para cá a informação, né? Que bom, né? Então, hoje a Sim. gente circula muito mais informação de qualidade, né? A gente tem modelos de intervenção que são mais sofisticados, porque Sim. o que eu tinha naquele momento foi ótimo, né? Mas não é o que a gente tem hoje. Acho que hoje a gente é muito mais cuidadoso, respeitoso, tem uma reflexão ética sobre a forma de implementar a intervenção com aquela criança, enfim. E aí, eu acabei tendo que estudar muito, me aproximei de outros professores da universidade que trabalhavam com autismo. Montei primeiro uma disciplina dentro do curso de psicologia, transdisciplinar. Então, tinha eu, uma professora de análise aplicada do comportamento, uma psicanalista e uma psicóloga do desenvolvimento, que é a professora Cláudia Cardoso, que é uma linda que me acolheu no laboratório dela, né? E aí, a partir dessa disciplina, a gente remontou esse laboratório e eu montei a pós-graduação, né? Pensando assim, com quem e o que eu quero estudar, né? Assim, montei um curso para mim, assim, né? E pensando em quais os profissionais que eu queria ver formados, que informação que eu queria que chegasse, né, nos profissionais. E aí virou o meu currículo de cabeça para baixo um pouco, né? E hoje eu só trabalho com autismo mesmo. E é legal quando você fala que você e Jardel, né, são psicólogos de formação. Cientistas. E às vezes as pessoas ficam com essa questão assim, eu tive um diagnóstico e aí eu não sei nada sobre o assunto, né? E às vezes a gente pensa assim, por ser psicólogo, você vai saber tudo. E o que a gente vê até, vários pacientes que a gente tem, né, que às vezes os pais são médicos ou psicólogos. Autismo é uma coisa nova para todo mundo, né? E eu acho que essa modéstia que você tem de falar que você foi estudar, buscar informação, e até hoje você tem, às vezes, né, crítica e busca por uma resposta que a gente não... Na pós a gente vê muito isso, né? Que é uma reflexão sobre o que é. Porque o modelo de autismo que a gente tem hoje é um modelo de 2024 hoje, né? A gente vê lá nos códigos, eles mudam. E às vezes eu vejo muito na rede, as pessoas falam como se o código já tivesse estruturado há 30 anos e que não fosse mudar mais. Então, assim, eu acho que é muito mais importante a gente pensar que é o que a gente tem naquele... Hoje a gente chama assim, hoje a gente entende dessa forma, mas ter humildade de entender que a ciência, ela pode ter crítica contra ela própria, ela pode pensar que um modelo não está sendo interessante, nós vamos mudar para outro. O código em si também, né? Ele virou esse guarda-chuva espectral, mas pode ser que ficou muito aberto, pode ser que as pessoas vão refletir. Então, assim, porque a gente começou a ter essa visão, né, de TikTok, assim, né? De sintomas são esses, assim, se aponta lá. E não é simples, assim, né? Os casos... Um checklist muito simples, né? De marcação. Isso, exato. Isso é muito ruim, porque aí eu olhava um checklist
psicanalista desde 10 anos atrás falava, não, mas ele não anda na ponta do pé. Sim. E a coisa é muito mais complexa, né? Tem uma professora de História da Medicina que eu conheci recentemente no pós-doutorado, lá na Filadélfia, e ela fala, né? O autismo é o diagnóstico provavelmente mais instável da medicina, né? Então, mais complexo também, eu falo, na psiquiatria a gente vê isso claramente, né? Se você mexe com... Eu brinco que o pessoal fala, trabalhar com autismo é interessante porque você não trabalha nunca só com autismo. Porque primeiro que tem muita comorbidade. E um código não exclui os outros, né? Diferente de outros transtornos que a gente, né? Se você tem esse, você não pode ter o outro. E autismo, praticamente todas as comorbidades hoje são aceitas, o que no DSM-4 nem era, né? Então, hoje a gente pode ter TDAH, pode ter até esquizofrenia, pode ter transtorno de humor, ansiedade. Então, e aí pra gente é difícil também, porque os casos são muito diferentes. Essa que é interessante, né? Isso é interessante, não só pelo caso em si, que evolui em curvas muito distintas, como também entre eles, né? A gente vê muito... às vezes a pessoa fala, você tem 3 pacientes seguidos que são TEA e um tem nada a ver com o outro, né? Então, ou seja, como que um código pode, né, digamos, dar uma descrição de uma característica se elas são distintas ao mesmo tempo. Especificada, né? Dentro das próprias características, mas com variação tão significativa. Eu fico querendo que a gente estude mais em termos de heterogeneidade aí no espectro. Sim. A gente foi lá no Congresso, a gente vê muito isso, né? No INSAR lá tem muito mais discussão, talvez, sobre o que a gente está chamando de TEA e como isso vai caminhar, como que a gente ajuda mais as famílias, porque também, né? Eu vejo lá, o Congresso Europeu teve lá o pai americano que estava lá, rígido, durinho lá, e ele falava muito isso. Ele falava isso aí para os papas do assunto lá, né? Mundiais de autismo, ele falava, essa sua pesquisa é bonita, mas ela não me ajuda em nada na minha casa. E as pessoas ficavam super constrangidas, porque no fundo elas estavam até ali por uma questão até pessoal. Muitos deles tinham algum parente e tal. Só que é claro que a ciência, às vezes, né, o desenvolvimento da pesquisa, às vezes ele é muito burocrático e leva tempo, né? E não traz essa reflexão prática aí, né? Essa jornada, né, a partir de 2014, quando você falou que teve o diagnóstico do Chicão, as intervenções... Então, foi 2013. 2013. Então, assim, as intervenções naquele momento, os tratamentos naquela época, os direcionamentos de modelos de tratamento não são como são hoje, né? A oportunidade, o que se preconizava naquele momento. Então, a evolução aconteceu, né? E ela vai continuar. Mas, na época, como foi, assim, os primeiros atendimentos? Quais eram as linhas de trabalho? Então, a gente começou com 2 intervenções simultâneas com o Chicão pequenininho. Com uma psicanalista que dizia para mim assim, isso não parece autismo, isso aí é uma desorganização psíquica. Isso me que não deixa de ser. Pois mas me incomoda muito, porque, poxa, e tem um nome, sabia? Essa desorganização psíquica chama... Qual que é o problema de falar esse nome? Né? Sim. Porque isso gera uma confusão na família, né? Eu era psicóloga, mas eu não entendia de autismo e nenhuma formação generalista entende. Nem psicólogo, nem médico, nem pedagogo. A gente precisa... Essas informações não estão nas graduações. Nós fizemos pesquisas lá no LID, no laboratório, com os currículos, com todos os currículos de medicina de Minas Gerais, todos os currículos de psicologia de Minas Gerais. O que se estuda sobre autismo? A carga horária é muito baixa quando tem, né? Não se estuda. E o que chega está super desatualizado. E, não pode estar desatualizado, né? Nós estamos falando de algo que a gente está organizando ainda, né? Dentro da ciência. Então, a gente começou com essa perspectiva e com a análise aplicada do comportamento. E eu era a pessoa orientada pela psicóloga, uma querida, assim, admiro muito o trabalho dela. E eu fazia intervenção com o Chicão da forma mais lúdica que eu conseguia, por vários meses, na praia, quando a gente viajava, levava caneta de pasta para fazer registro, coleta de dados, porque precisamos saber se aquilo que a gente está fazendo está tendo resultado, né? E você ficou com as 2 abordagens no início? Aí no começo, assim, acho que uns 2, 3 meses, e depois... por questões de tempo, por questões de coerência também, né? E porque eu não estava vendo tanto resultado. E você foi lendo também as evidências que tinham, não eram muito de psicanálise, né? E aí... Hoje, por exemplo, né, o Chicão tem 12 anos. Eu tenho vontade que ele faça um trabalho de psicoterapia, que a gente não fez até hoje. Mas eu fico pensando como. Porque se a gente está falando de um transtorno que envolve a linguagem. Perfeito. Né? Como é que no campo da psicanálise isso vai
Essa é a minha Eu sei dificuldade. que tem. Eu entendo também que tem psicanalistas, né, que estudam isso com muito respeito, né, e com seriedade, mas querendo ou não, assim, é aquela ideia. Você está trabalhando, a psicanálise tem uma base estruturante muito importante na linguagem. E quando a gente vai ver o transtorno do espectro autista, é exatamente, né, a dificuldade não só da fala em si, mas da subjetivação, da percepção do eu, do self, né? Então, assim, se a gente fosse pensar numa abordagem, não faz muito sentido ir para esse caminho como primeira linha. Não como ele está estruturado, né? Se a gente encontra psicanalistas que estão querendo avançar, não esse não ficando no modelo atrasado, Acho que é possível encontrar coisas boas. Eu tive alunos que vieram para um laboratório, psicanalistas, que estudaram o modelo Denver e que aplicaram e fazem um trabalho que é muito bonito, aliando uma coisa a outra, que nem parece que tem jeito, mas super acho que tem, né? Então aí a gente foi na perspectiva da análise aplicada do comportamento, com uma TO também, que trabalhava atividades de vida diária, que eu queria que a gente tivesse trabalhado mais constantemente, assim. Porque hoje eu vejo, né, com adolescente, que tem muitas questões de autonomia que eu devia estar trabalhando desde lá de trás. Eu comecei e a gente foi parando. E aí chegou uma hora que eu estava muito cansada, né, de ser AT, de ser assistente terapêutica. Eu queria... Porque no início vocês eram eu que fazia, AT, vocês só tinham supervisão. E aí eu queria ser mãe, né? Não deixava de ser mãe, mas você fica com um alerta muito grande, porque você está preocupado em ensinar aquilo tudo o tempo todo, enfim. E aí a gente trouxe uma estagiária, que aí ela passou a fazer. E eu já estava, então, o Chicão já tinha quase 3 anos e meio, a essa altura. Eu já tinha lido e relido o manual do Denver, que tinha chegado para mim por meio de uma mãe, que eu acho uma coisa muito bonita, esse esquema de pirâmide. O compartilhamento, né? Funciona bem. No fundo, nas mães atípicas, a gente realmente uma ajuda a outra. Que era o livro do... Que é o livro do Denver, para pais. Que até é em português de Portugal até hoje, né? Que chegou para mim em inglês, um xerox. Isso quando, Malu, assim, porque hoje o Denver, né, assim, nós vamos chegar num ponto até do seu pós-doutorado, você estava comentando antes, mas assim, naquela época... Foi quando, assim? 2014. Foi logo em 2014 já tinha em contato com o Denver. Depois eu comprei o livro com o português de Portugal. Parei de infringir leis de direitos autorais. Mas, enfim. Então, não tinha... Ninguém falava disso. E aí eu conversei com essa psicóloga e falei, olha, eu tô querendo fazer desse jeito, assim. E ela falou, olha, ok, acho que tá muito bom o que você quer fazer. Mas eu não tenho competência técnica, eu não faço dessa forma, o que eu achei muito bonito e ético da parte dela. Então, eu fui atrás de uma outra psicóloga que estava estudando, ela sabia menos que eu, o manual. Aí a gente ficou tentando, e aí eu achei um profissional que era um formador do Denver, que morava no Canadá, e que era brasileiro. E aí, primeiro, eu queria aprender e convidei ele para vir dar um workshop e perguntei também, você acompanha famílias? E aí ele começou a orientar, aí já eram outras 2 estagiárias, uma na escola e uma em casa, e ele começou a orientar a implementação. O Thiago Lopes, exatamente. Na raiz da coisa que você pegou, o Chicão é o primeiro paciente dele aqui no Brasil, né? Então a gente tem uma certa participação nessa, porque ele é um grande comunicador, né? Sim. Demais, Então a gente tem um pouco de responsabilidade por essa popularização do Denver. Sim. O que até me preocupa, porque não é todo mundo que faz Denver, que realmente está fazendo, né? Sim. E aí, se for para fazer uma análise aplicada do comportamento naturalística e psicologia do desenvolvimento, que o Denver mistura, né, as duas coisas, mal feita, é melhor fazer um ABA tradicional, porque os efeitos colaterais existem, assim, né, no sentido de que a criança vai ficando muito sem limite, né? Porque vai seguindo a liderança dela demais e vai ficando muito dependente de atenção, porque tem um adulto com ela ali o tempo todo, reforçando socialmente, achando tudo incrível. Sim. Então, E isso você ter falado, isso é super legal pra gente pensar nos modelos, né? Que a gente tá muito acostumado, por exemplo, nos ensaios clínicos de remédio, que é um protocolo gigantesco, que tem que... Essa pessoa, de 1000 pessoas que estão tomando a medicação lá no ensaio clínico, se uma tem lá um mosquito picou, coçou,
coçou, aí tem que escrever lá, vermelhinho, coçar, deu coceira e tal. Se alguém não dormiu bem esses dias porque brigou com o marido, tem que colocar lá insônia. Então, por isso que quando a gente vê as bulas são cheias de informação, né? E às vezes a gente fica confuso se tudo aquilo existe, mas pelo protocolo dos ensaios clínicos tem que colocar tudo. Só que nos ensaios clínicos de intervenção, que são complexos a beça, né? Super difícil de fazer, é mais comum a pessoa ficar presa nas escalas do desenvolvimento. Então, assim, quando aplica lá o Denver no modelo tradicional, lá a Sally Rogers lá usava, então, ela viu que teve um ganho de linguagem, teve um ganho de autonomia, ou teve menos rigidez. Só que, em compensação, ela não aplicou escalas ou acompanhou a um longo prazo para ver se essas crianças depois tinham, por exemplo, um pouco mais de rigidez, porque elas queriam manter a rotina delas e não, porque ela, igual você falou, né, é muito naturalista e às vezes deixou muito flexível, se faltou um pouco do limite. Então a gente às vezes tem muita crítica ao remédio, porque o remédio tem um protocolo até de segurança para ser mais, a gente entender que ele pode ser mais nocivo, só que a gente esquece que qualquer intervenção, né, a gente vê isso na fala, quando você está conversando com um amigo, você pode falar uma coisa que deixa ele machucado o resto da vida. Então, não precisa de ser remédio para gerar, né, um dano, né? E nas terapias a gente fica muito com essa coisa, né? De as pessoas falam, mas estou fazendo isso aqui, essa terapia diferente aqui, mas não vai ter problema, pelo menos mal não vai fazer. Não, essa é uma reflexão importante, né? E a gente tem que pensar também, né? Isso é uma coisa que os autistas têm trazido para gente. Quais são os parâmetros que a gente está usando para avaliar esses modelos de intervenção, né? E o sucesso dele, né? O que é um bom desfecho? Às vezes o que é um bom desfecho para nós, sem neurotipos, dúvida. Não é exatamente, tipo assim, tem não sei quantos amigos, tem 10 amigos. Às vezes basta um. Sim. E para aquele autista ali, aquilo é suficiente e, né, tá funcionando. Então, isso é uma coisa que a ciência está avançando, né? Foi uma revolução esses 10 anos, chamando de 10 anos aí, eu acho que mudou muitíssimo. Mas a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? Mas isso porque também a gente está, na minha leitura, né, numa mudança de paradigma, né? A gente está saindo de um modelo médico, patologizante da compreensão do autismo para um modelo, né, da neurodiversidade, e mudar paradigma é uma coisa lenta, né? Sim, complexo. O processo vai demorar ainda um tempo, mas vem caminhando, né? Espero que ande mais rápido do que a gente sai. Por favor. Geocentrismo, né? Por favor. Chegar para o helicentrismo foram 13 séculos. Acho que vai mais podia ser um pouquinho mais rápido. Né? Mas uma coisa interessante que você comentou das intervenções, muito falado às vezes pelos próprios autistas, né? A questão da estereotipia, né? Dos STEAMs, que às vezes tem muitos pais, né? Ou seja, na visão paterna, materna ali, neurotípica, que aquilo é feio, aquilo chama atenção, ou aquilo vai gerar bullying, ou aquilo deixa ele diferente num contexto visível, né? Porque é uma deficiência invisível na maior parte das vezes, mas aquilo, quando faz um flappingzinho assim, parece que todo mundo vai observar. Sendo que para a pessoa autista, às vezes aquilo é a forma que ele tem de se sentir um pouco melhor na situação, ou até alegre, né? Nem sempre é ruim. Às vezes é a forma de se expressar. E tem terapias que são muito focadas nisso. Às vezes os pais falam muito isso comigo, né? Assim, não tem como diminuir isso. Eu falo, essa é a parte que você não deve olhar. Porque não causa... Assim, claro que existem estereotipias complexas que podem gerar algum dano e tal, mas, no geral, as estereotipias é uma forma de regulação que não faz sentido pensar que a terapia... Porque, às vezes, visualmente, para quem tá olhando, fala, agora ele tá com muito menos estereotipia. Só que eu falo com os pais, mas ele tá mais feliz? Ele tá menos ansioso? Porque às vezes você fez a gente vê com a gente mesmo, né? As meninas às vezes mexem no cabelo, alguém que rói a unha. Às vezes você pode conseguir fazer isso à base de militarismo mesmo, né? Ou seja, muita rigidez, né? Você é muito bravo, um pai muito né, rígido. Punitivo, e aí, punição, exato. E aí você fica lá paradinho, mas aí por dentro você tá se corroendo ali, então... eu lembro da gente na praia, com o Chicão pequenininho, e ele fazendo... Porque no mar ele fica alucinado, né? E a gente ficava feliz, falava, que bom, happy flapping. Happy flapping, achei ótimo, muito bom. A gente vê nos congressos, o pessoal tem dado muito espaço para as pessoas do espectro falarem, né? Pra gente, como estudioso, também aprender, né? Porque às vezes tem muita gente que até é pesquisador, né, atualmente, e consegue trazer um olhar menos numérico, ali, estatístico e mais individual, que na história dele aquilo teve um impacto. Então, realmente, eu acredito muito que a gente está no meio de um caminho, assim.
assim. Por isso que eu gosto, eu tenho dificuldade de dar a resposta de itens, né? Igual o Felipe falou, assim, ficar falando as coisas que eu falo, gente, esse é o item de agora, né? Assim, e quando eu dou diagnóstico para as pessoas, eu também falo, olha, calma, não precisa consumir né, um monte de bolo que estão distribuindo aí, vai mais devagar, olha mais para o momento. Ele ainda é um jovem de 2, 3 anos, curte os 2, 3 anos, porque as pessoas às vezes olham muito para o futuro, e aí, que eu acho que é claro, né, eu sei como mãe vai falar melhor que eu, que não existe nenhuma mãe, nenhum pai que não tenha a ansiedade do futuro, né, da criança ter independência e ter autonomia com as coisas dela, e ser feliz com as coisas, né, mas em compensação, se a gente quando a gente tem esse diagnóstico, a gente parece que traça um desespero. Um desespero, boa palavra. E aí a gente deixa de viver o momento, né? Igual vocês fazem bem. E depois eles vão virar adolescentes chatos como os neurotípicos. E vão querer ignorar a gente, não vão querer fazer mais nada. Exato. Tem que aproveitar mesmo. E tem que aproveitar pensando assim, eu falo muito isso, né? Não é uma corrida de 100 metros. Sim. Tipo assim, você tem que sair, porque você recebe o diagnóstico, o primeiro momento você tem que fazer tudo antes que ele faça 5 anos, o aniversário de 5 anos, dá uma tensão, assim, fechou a janela de neuroplasticidade. Não é assim, né? Sim. A gente se desenvolve a vida toda criança pode aprender a qualquer momento. Mas também não é uma maratona, né? Tipo, não vai chegar num ponto final. O autismo é parte do seu filho, né? Ele vai te acompanhar e acompanhar seu filho a vida inteira. Então, guarda energia para o que vem depois também. Vem a adolescência, vem a puberdade, vem outros desafios, vem, né? Escola, escolarização, alfabetização, enfim. Então... Você já postou uma vez a frase do Solomon, lá de tentar, naquela busca de tirar que você pode tirar a característica, né? Uma busca incessante de mudar a ponto de poder que isso represente até, né? De não ter né, o filho ali, ou seja, o filho que você tem, que você ama é aquele, na verdade, né? E às vezes você quer mudar tanto que você também pode não reconhecer ele também, né? Então, assim, a gente tem esse estranhamento da... E tem uma coisa que ele fala, o Solomon, esse escritor, né, jornalista, ele fala, quando a gente quer ter um filho, a gente está escolhendo amar alguém que a gente não conhece. Perfeito. Né? E eu acho que esse susto, esse desespero que a gente tem, né, quando vem o diagnóstico de autismo, ele radicaliza isso um pouco mais, né? Mas isso tem que estar presente, né? Para todo mundo que quer ter filho, tem que saber que tem que querer muito, eu falo assim, né? Pode ser muito radical. Uma experiência não é uma experiência banal, é muito diferente da maternidade atípica, né? Claro. Não, e até eu brinco com as pessoas que eu falo, olha, quando alguém está querendo ter filho a primeira vez, assim, eu falo, para começar, que você tem uma responsabilidade civil mesmo ali, né? Do direito até 18 anos, assim, ou seja, não é só a questão do desenvolvimento. E, além disso, ainda tem a autonomia, né? Que você está criando um ser que, né, vai desenvolver sozinho também. E, em vários momentos, a curva é dele, mesmo que não seja só na adolescência, né? Que é a questão que você comentou da plasticidade. A gente é bombardeado, né? Por essa ideia de que se você faz muita intervenção precocemente, você vai fazer um desfecho muito distinto, né? Muito transformador. Isso gera nas mães um senso de urgência que tira o sono, né? E até uma esperança que ela é perigosa, eu acho. Sim, né, eu concordo. Eu falo muito com as mães. Eu falo, olha, não, é claro que a intervenção de qualidade, ela muda desfecho, mas ela muda desfecho dentro de uma curva que é da própria criança. Então, é muito diferente uma criança grave que não fez intervenção de qualidade intensiva, vai chegar lá na frente com comportamentos inapropriados muito mais graves, ameaçadores para ela própria e para as pessoas, e tirar dela a autonomia, porque quanto mais sem adaptação, né, em questão de habilidade ela tá, mais dificuldade ela vai ter de ir numa festa, de outros lugares. Tanto que eu brinco que, nós vamos falar de inclusão, né, mas eu brinco com as pessoas às vezes que a importância do coletivo, da inclusão na escola, às vezes, é um aprendizado que só ali que tem, que você aprende a conviver com quantidade de gente, barulho, você não fica tão incomodado quando você chega num lugar que tem aquelas rotinas grandes, né? E aí você consegue depois ir num show, você consegue ir no aeroporto, você consegue fazer uma viagem, você consegue ir na festa da família, porque a criança já ganhou. E isso é difícil de, né, fazer fake, né? Ou seja, você não vai fazer um filme, vamos chamar os como é que chama? Figurantes para fazer muita gente fazendo barulho aqui na sala. Então, as intervenções são feitas num ambiente muito estruturado aqui. E tem, né, uma máxima que eu gosto muito. Algumas coisas só uma criança pode ensinar a outra. Então, é perfeito. Muito importante que as crianças com autismo estejam na escola, né? Isso, para mim, é... Malu, eu queria, assim, aproveitando que você comentou sobre os tratamentos, sobre o Denver, e, assim, o Denver bem feito. Curiosidade mesmo, assim, até para as pessoas entenderem. ABA, Denver, existe uma
um crivo ou uma quantidade de horas para a formação desse profissional? Assim, porque assim, a gente vê, né, o terapeuta hoje coloca um título ou descreve que é formado em Denver ou em ABA, e às vezes quando você vê a formação dessa pessoa, não é uma formação extensa, não é uma formação aprofundada, mas ela assume o papel terapêutico, como você falou, intitulado. E assim, existe entre aspas, eu acredito que não, mas existe uma fiscalização, existe no Brasil, uma normatização, né? Assim, para falar, olha, você é terapeuta Denver porque você fez tantas horas, você fez em tal lugar, ou ABA. No Brasil não tem, né? A ABA está começando a estruturar uma proposta aí de regulamentação, né? O Denver, teoricamente, a gente faria dentro da certificação internacional, lá pelo Mind Institute. E aí você faz algumas horas de workshop presencial, que é um dia inteiro, depois mais 3 dias inteiros. Um dia inteiro introdutório, 3 dias avançado. No avançado junto com a criança, então você já está implementando as coisas. E depois você faz 5 provas. O tempo para você dar conta dessas provas, ele pode variar, mas ele não pode passar de 2 anos. E são provas difíceis, você está mostrando que, de fato, então você começa, né, a intervenção com alguma criança, grava, manda o vídeo para lá, eles vão avaliando. Então, é bastante rigoroso, né? É uma avaliação prática mesmo, né? Você tem que mostrar desempenho, mais de uma criança. Também, se for uma criança muito filezinha ali, com pouco, também tem que ter outra. Eles são muito rigorosos mesmo. E eu acho isso correto, apesar de se entrar dentro de uma lógica financeira, assim, né? Claro. Complicado, um acesso mais difícil, caro, né? Assim, muito caro. Mas é possível aprender o Denver fora dessa lógica, né? Então, no laboratório, meus alunos saem sabendo fazer, porque a gente faz. É uma disciplina de 60 horas e depois eles fazem um estágio de mais de 1 ano. A cada semestre, 120 horas, com supervisão, né? Então, não tem jeito de... Sim, né? uma prática extensa, com carga horária teórica grande. Então, você tem que, enquanto familiar, você tem que procurar saber se essa pessoa fez uma formação de muitas horas com supervisão. O Denver você não vai aprender em um dia. Não é e nem fazendo um curso teórico, tipo, digamos, online, nem assim. remoto, É uma só coisa aula sem ver. Eu ia trazer ainda de uma forma mais simples, lendo o livro e passando a aplicar como se fosse eu li o livro, não consegui fazer nada. A primeira coisa que eu fiz, o livro chegou para mim, eu li e eu queria fazer. Eu precisava de orientação, né? Eu só consegui fazer de fato quando eu estava com uma orientação. Então, é muito importante que exista prática e prática supervisionada na formação. Porque senão é muito perigoso mesmo. E aproveitando, a gente estava conversando sobre inclusão, eu queria voltar, né, assim, o Chicão ali iniciando esse período escolar. Como que foi esse momento escolar inicial, essa chegada à escola? Houve alguma observação, assim, sua para a escolha dessa escola no primeiro momento lá atrás, quando foi o primeiro contato dele? A gente passou por escolas bastante comuns, assim, no sentido de... Não eram escolas ricas, a gente teve um período, inclusive na EMEI, um período bastante curto. A nossa experiência não foi boa, mas eu vejo muitas famílias tendo ótimas experiências na EMEI. Na escola municipal de educação infantil, né? Nossas escolhas foram muito práticas. O que era? A gente mora numa região longe daqui. Meu marido fala que mora fora de Belo Horizonte. Não é, né? Assim, não é periférico, né? Mas nossa vida está toda ali, perto da UFMG. E naquela região, eu não tinha nenhuma escola, assim, que fosse mais alternativa, uma coisa que até que a gente gosta, tudo faz ficheiro, né? Povo da psicologia. Mas lá não tem. Então, a gente foi escolhendo o que era perto e que tinha um espaço físico bom. Né? Porque a gente foi percebendo, isso é cada vez mais evidente, o quanto o ambiente é importante para a regulação do Francisco. Então, recentemente a gente até mudou de um apartamento para uma casa e viu que diferença que fez no cotidiano dele. Ele tem um espaço do lado de fora que ele sai e volta correndo e fica bem. Isso é uma frase boa também para você reforçar, né? Que eu já falei com muitas famílias isso, que às vezes o contexto de regulação, por exemplo, a criança que gosta de correr, né? Uma estereotipia dela é uma estereotipia mais agitada. Um apartamento. Um apartamento pequeno. Claro que a gente está falando de diversidade, né? Tem pessoas que moram ali porque é o único lugar que conseguiu. Mas a gente vê pessoas que têm muito recurso e que estão preocupadas, às vezes, com coisas que não fazem muito sentido. Às vezes a pessoa até está preocupada mais com a área externa que ela usaria, mas ela fica tão chateada com o contexto do filho que nem tem tempo de usar lá a área que ela gostaria. Ou, às vezes, até pensando num colégio, fica assim, eu quero morar aqui porque aqui tem uma estrutura... Ou porque eu estudei aqui, eu quero... Exatamente. Né? E que na hora que você vai ver, não é o desejo da criança, né? Assim, a criança não tem aquela bobeira de estudar naquele colégio, de estar naquele lugar.
Mesmo sendo meninos inteligentes, né? Nível 1, a gente vê também muito isso, adaptação. A gente vai falar sobre isso, né? A adaptação da escola não faz diferença nos níveis, não, né? Às vezes a gente tem jovens que adoram a escola nível 3 e jovens nível 1 que evasão escolar mesmo, não conseguem ir na escola por causa de bullying e tal. Então, assim, as nossas escolhas foram nessa perspectiva. Depois, a gente começou um processo de alfabetização paralela com uma pedagoga aqui de Belo Horizonte, que é a Elza Leister, que fez um trabalho incrível, assim. E aí entrou também uma fono que trabalha com modelo para apraxia de fala, é Letícia Silva, que trabalha com multigestos, que foi muito útil, porque ele é muito visual, são uns carimbinhos, e ele amou esses carimbos, ele namora esses carimbos até hoje, que eles vão dando suporte para fala, mas ao mesmo tempo dava suporte para escrita também. Sim. E a gente começou tarde, na minha opinião, mas implementando a comunicação alternativa, com um aplicativo que também ajudou na alfabetização. Então, o Chicão hoje é um menino, né, que está na escola regular, 12 anos, menino nível 3 nesse momento, e está alfabetizado. Isso para nós é muito útil, porque chega um momento que a gente consegue resolver e entendê-lo ali por meio né, da escrita. Mas aí a gente acabou recentemente, antes da pandemia, achamos uma escola muito longe, lá depois do zoológico, mas que tinha um espaço físico incrível. Então, a gente colocou ele nessa escola que tinha galinha, terra. A proposta pedagógica não é a que eu gostaria, era convencional, conteudista, mas eu ia fazendo as adaptações. Eu, inclusive, fim de semana, que pesadelo lembrar disso. As apostilas, né, gente? Eu ia colando coisa em cima das apostilas para ele ter a mesma apostila que os colegas, mas ali o conteúdo um pouco diferente, reduzindo as coisas. E aí a gente teve uma experiência terrível nessa escola depois da pandemia, porque ele encontrou uma professora que está na profissão errada, ela não foi boa nem para ele, nem para as crianças típicas, tanto que muitas famílias saíram da escola depois desse ano. Aí eu encontrei uma escola que é onde ele está hoje, que acabou de inaugurar na época, né? Ele está no 2º ano lá. Escola que tem uma proposta inovadora, trabalha com pedagogia de projeto, tem uma psicóloga que é estudiosa de autismo e de outras questões, né? E que são profissionais que não sabem tudo, mas que querem aprender, que estão atentas, né? Eu tive uma reunião para construir o PDI. Quando que isso aconteceu? Olha. Para a professora e a psicóloga para ouvir a família, né? Então, isso é muito bonito. Não é ideal, não é perfeito, né, gente? A gente vê... mas esse é um passo que, na prática, pelo menos no consultório com as famílias... Não acontece, né? Nossa, longe demais. Então, e a gente também vê essa construção do PDI de uma forma muito... vira um documento burocrático, né? As pessoas mandam... Eu vejo lá, às vezes elas falam... nós estamos fazendo o PDI, quais são os remédios que ele toma aqui, qual que é os diagnósticos que ele tem, comorbidades e tal. E aí eu vou ler lá, às vezes, o que está escrito e eu falo, não consigo entender aquela descrição que está ali. Parece um documento médico, que é muito formal, né? Quando a gente vai fazer um prontuário médico, a gente tem todo o que você tem que escrever para deixar documentado e tal. Mas eu falo, mas para a escola aquilo não é instrumentador, né? E é um instrumento tão importante, que pode ser tão útil ali, né? E que o que acontece é que as educadoras e educadores não sabem fazer, né? Então sai essas E não estão coisas. Errados de não saberem também. Eu acho que... Não tem, não tem informação. Não tem informação. Para essa preparação, não sabe verdade. porque não foi ensinado. Sim. E aí a gente tem um projeto que está super legal, com uma professora da Faculdade de Educação, que é a Adriana Borges, e o Adriano, professor da Ciência da Computação, e a Adriana Valadão, que é da TEA, só Adrianos e eu lá. Que é o PDI digital, chama Par Digital. Que a ideia é transformar isso numa coisa muito mais flexível, assim, né? E mais acessível também. Mais acessível e que seja mais intuitiva também, à medida que o professor acessa. Ele vai ver pega uma criança lá, né? E ela está com dificuldade na multiplicação. E tem um banco de estratégias que outros professores já usaram, porque que genial. Os professores e professoras são incríveis, eles criam coisas maravilhosas. Nós, nessa trajetória do Francisco, encontramos... Falei dessa professora que foi, né? Muito tóxica, mas a gente encontrou profissionais maravilhosos que inventaram coisas lindas, que foram boas para o Chicão e para os demais, inclusive, né? Sim. E só que isso fica perdido ali, né? Então, esse projeto, ele é... isso é importantíssimo. Ele está, né? A gente está implementando e é uma pesquisa grande até.
e que eu tenho, assim, né, eu estou muito esperançosa, assim, eu acho que ele pode ser muito potente. Ele é muito potente, pode ser muito útil. Isso é uma coisa interessante não humanas, né? Que eu vejo muito que na ciência biológica, ou mais exata, a gente tem a publicação, né, do artigo como uma forma de conversar, né? E, às vezes, nas ciências humanas, um exemplo disso, ou seja, isso é uma publicação. Ou seja, quando o professor faz lá uma intervenção, né, interessante, faz um projeto diferente de matemática, que foi transformador. Eu estudei, né, na década de 90 ali, o ensino médio, eu lembro direitinho, meu colégio era todo por projeto, porque estava na moda dos projetos. E o tanto que isso foi transformador, até na minha escolha de medicina, eu ia fazer veterinária. Eu fui fazer medicina porque tinha um projeto lá de redação que tinha que fazer um trabalho voluntário. E aí, por isso, eu acabei no João 23 e falei, opa, aqui parece que é útil conversar com as pessoas e os bichos não conversam. Então, foi uma característica... Como é que você ia conseguir ficar sem conversar? Eu ia ficar lá, eu ia virar Dr. Tem aquele filme Dolittle, que fica ali conversando com os bichos. Animais, não tem jeito. E acabou que, tanto que a parte que eu mais gostei da medicina é a menos veterinária, porque veterinária tem cirurgia, tem laboratório, e psiquiatria é a que menos, né, bicho fala. Mas isso é interessante como que mudou a minha vida e de várias pessoas, os projetos, as coisas que a gente vivenciou. Tanto que isso hoje em dia na escola tá deixando de lado por ser um modelo mais focado no Enem, né, de ter conteúdo para acessar. E, por outra via, a gente está indo para um movimento também tecnológico de que a tecnologia está respondendo muitos conteúdos de forma rápida e prática, né? Na nossa época não tinha lá, na década de 90, 80, não tinha os Google da vida, né? Agora já tem, e agora tem chat GPT. Então, assim, faz sentido nenhum você ficar enfiando um monte de conteúdo na cabeça dos meninos. Um excesso, né? Sim. E sem fundamento, né? Que é um conteúdo puro ali, de informação que serve só para falar que você é chique, que você sabe o que é a Revolução Francesa, ou o que é aquilo. A maior parte dos meninos sabe um conteúdo decorado para fazer prova. Sem compreensão, né? Sem o excesso de conteúdo sem compreensão, né? Isso. Ô Malu, e aí uma coisa que você estava comentando, assim, sobre o projeto que vocês estão desenvolvendo, eu entendi que vai ter uma base de dados ali para as pessoas acessarem e aí desenvolverem individualmente já com uma base prévia, né? Hoje, o que eu vejo, assim, até queria ver sua experiência nesse sentido, eu acho que caminha também com essa ideia. Para mim, muitas vezes, assim, quando eu vejo o paciente, a família, a gente discute sobre essas questões escolares, com um momento de sucesso na escola. Minha impressão é que, claro, tem escolas que são mais... que tem uma adaptação melhor, que tem um projeto mais interessante. Mas para mim, assim, pelo menos na minha experiência, eu queria trocar ideia com vocês nesse sentido, envolve principalmente resultado é quem está diretamente envolvido com a criança. Então, assim, o professor ou um profissional que esteja junto com ele. A minha impressão é que o desejo dessas pessoas, a vontade dessas pessoas se empenharem e dedicarem é que faz o papel transformador dessa inclusão de forma efetiva, independente da escola que ele estiver. Claro, com escolas são mais fáceis e mais difíceis para que isso aconteça. Concordo plenamente. Você vê a experiência com essa professora, né? Tóxica, assim. Foi péssima. Numa mesma escola em que antes da pandemia ele tinha tido uma professora de primeiro ano que era uma fofura, assim, uma mulher absolutamente dedicada, interessada, fez um tanto de material, uns que nem fazia sentido, que ela foi lá e plastificou, porque ela queria muito, né? E isso, então, depende muito da dedicação pessoa. dela, né? O interesse dela em desenvolver melhor aquele momento. Eu brinco com as pessoas sobre isso, quando eles perguntam qual que é a escola boa para o meu filho. Eu falo, a escola que ele vai gostar de ficar. Não existe uma escola boa para todo mundo, não. A gente vê até muito isso com a questão até cognitiva, né? Os meninos, às vezes, têm uma escola muito inclusiva, só que o menino é um menino um pouco mais rígido, mais inteligente, assim, mais dinâmico, e ele sente falta de ser, né, levado daquelas coisas que ele gosta, né, que às vezes são mais práticas e objetivas teóricas, de serem valorizadas. Então, às vezes, ele pode ir para uma escola mais tradicional, conteudista, porque o modelo dele ali é bem aceito, ou seja, ele encaixa bem naquela forminha ali. Ele vai conseguir ter toda a previsibilidade, sabe exatamente o que vai acontecer. Ele vai ser alimentado também como valorizado, né? Ou seja, você vai ter um reforço de, você foi bom aluno, você tirou nota alta e tal. Sendo que na outra, às vezes, nem tem nota, é um conceito mais aberto e tal. Mas, por outro llado, o que a gente tem que pensar é que, e refletir eu acho que para a educação como um todo, é o que a gente vai querer para o futuro, né, da geração. Ou seja, se a gente vai construindo uma geração cheia de pessoas que são, se encheram de conteúdo, né, pessoas que têm muita informação e pouca reflexão,
sobre o que você aprendeu e tal. Né? Talvez no futuro. E até porque isso a gente vê muito em mercado de trabalho. O que a gente aprende hoje, na hora que a gente estiver no mercado de trabalho lá na frente, às vezes a pergunta já é outra, o modelo já é outro. Então é melhor você chegar lá na frente sabendo achar a resposta, igual você fez aí no seu caso. Você fez psicologia, você já fizeram psicologia lá há 5 anos, mestrado, doutorado. Na hora que chegou a informação do autismo, você teve que ir atrás dela. Então, talvez o mais importante da sua graduação ali para esse caso foi você saber achar onde que a informação boa estava. Por isso que eu digo que eu sou psicóloga social, porque o que eu faço é isso até hoje. Sim. Busco que Seu departamento, inclusive, ainda é de psicologia social. Você dá aula de autismo, mas... pós-graduação em psicologia social. E trabalho com alunas lá, né, que estão estudando autismo dentro da psicologia social, na perspectiva das políticas públicas, da maternidade atípica, enfim. Mas tá atenta ao que é relevante, o que é socialmente relevante. É saber fazer perguntas, né? Então... Sim. É muito nesse sentido mesmo, né? Que a gente tem que precisa caminhar na educação, né? Pensando também, assim, na qualidade do professor, nesse momento de desejo dele, onde ele busca essa informação, da pessoa que vai estar próxima da criança. Hoje, a formação dessas pessoas, assim, desses profissionais, né? Tanto quanto professor ou mediador, professor auxiliar. Hoje, a formação... Como acontece a formação? Eu citei para vocês o caso, né, dos profissionais de saúde, que foi o material que a gente avaliou. Mas eu dou aula, né, na pedagogia, junto até com a professora Adriana. A gente tem uma disciplina que recebe alunos de todas as áreas e eu procuro entender o que está acontecendo, né? Então, o que as pesquisas mostram, não são pesquisas que a gente fez, né, mas são pesquisas que são bem feitas aí, é que não se estuda também quais as metodologias que existem e funcionam para o autismo, elas não estão presentes na formação dos pedagogos, muito menos na formação dos auxiliares de apoio, de inclusão, mediador. Tem vários nomes para essa função, né? Porque quer dizer que a gente não sabe o que ela deveria fazer, né? Então, existem metodologias e elas não são usadas, né? Os professores querem, mas eles também não sabem nem onde buscar, né? Muitos professores, a maior parte, né? Vai ser professor porque gosta, né? Sim. E aí, querem saber o que fazer com essa criança, né? E não sabem, né? E aí... Onde buscar essa informação, onde se qualificar. E aí isso gera um quadro que não é satisfatório, que a gente tem hoje no Brasil, né? Apesar da gente ser muito avançado do ponto de vista do direcionamento, que a gente tem uma proposta de educação inclusiva, e isso não é comum, não é em todo país, né? Até os países que a gente chama de avançados, tem muitos países que trabalham no modelo de segregação. A gente foi, né, na Suécia, ano passado, para pensar lá em Estocolmo, e eu vi vários grupos de crianças, porque eles estavam no verão para eles, né, a gente morrendo de frio, mas várias excursões, acho que umas 4, e o lugar que eu fiquei era na frente de uma escola. Eu não vi nenhuma criança com autismo. Por quê? Porque elas estão em outras escolas, elas estão em outros espaços, elas estão segregadas, né? Nos Estados Unidos também a lógica é a da educação especial. E aí, isso é muito problemático na minha compreensão, porque na educação inclusiva, as crianças estão ali vivendo a diferença juntas, né? Então, as crianças típicas, elas vão ser adultos, né? Que vão ter convivido com a diferença desde cedo, com coleguinhas com deficiência, isso vai ser natural, porque é natural, isso é parte, né? De quem nós somos. E as crianças com deficiência, vamos falar especificamente, né? Dos autistas, elas têm modelos, né? Nos pares de idade ali, e aí... Repito aquela frase, né? Algumas coisas só uma criança pode ensinar a outra. E existem metodologias que a gente pode implementar nessas escolas que vão atender às necessidades desse cérebro autista, que é um cérebro que funciona de uma forma um pouco diferente, que organiza a experiência de aprendizado de uma forma um pouco diferente. Então, é possível, né? A gente precisa fazer o conhecimento que já existe chegar na educação, né? Isso não está acontecendo. E uma coisa interessante quando você fala de inclusão, né? Tem um vídeo antigo lá na época da pandemia que eu gravei, que é sobre, né, conviver com a diferença, né? Que é isso. Que eu brincava que tinha que ter aula de empatia na escola, né? Eu chamava de aula de empatia no sentido de que quando você eu convivi numa escola, né, mais tradicional que tinha talvez algumas pessoas diferentes assim, mas muito pouco, né? Não tinha alguém claramente deficiente na minha sala que eu tivesse que aprender com ele. E a gente tem essa lógica de que conviver com o diferente vai atrasar, né? A gente teve até algumas manifestações, né? Já de aí
políticas que falavam isso, né? Que quem tá ali na sala, alguns pais também tem um pouco dessa visão de que, ele tá atrasando a aula. Só que as pessoas esquecem que aprender conteúdo na época do YouTube, né? O menino que é bom, ele não precisa nem ir na aula, né? Ele vai na aula para poder bater o dedo lá, para poder fazer amigo. Porque ele vai no YouTube e tem lá o Instituto Khan lá, do indiano que trabalha nos Estados Unidos, que ensina tudo com qualidade, não precisava nem de ter ido na aula. Só que tem uma coisa que não ensina na internet, no YouTube, que é você melhorar a sua forma como ser humano, né? Você evoluir como um ser humano. E isso a gente só ganha na hora que a gente convive com o outro. É a experiência social, né? Sim, afetiva social que a gente vai ter ali. E a diferença que eu acho é que quando a gente tá com alguém que é igual, ela reforça o que você já tem. Então, se você está convivendo com um grupo muito homogêneo, você vai ficar baseado no que você tem. Quando você convive com um diferente, você reflete, mesmo que não seja a sua diferença, você reflete como que ele está solucionando os problemas dele. E isso traz, né, na psicologia isso é fundamental, né, na terapia as pessoas trabalham muito isso, que não é ter dó do outro, as pessoas confundem isso, né? Então, quando eu fazia trabalho voluntário lá na época da escola, eu fiz muito, depois formei, fiz mais um pouco. E aí, quando eu ia, as pessoas falavam, que bonito, você vai lá e faz trabalho voluntário, né? Você ajuda as pessoas. Eu falava, não, eu ajudo um pouco lá também, mas elas estão me ajudando muito mais do que eu tô levando, né? Eu levo uma coisa muito singela ali, foi lá, levou uma coisa. Só que quando eu tô lá, e aí eu vejo a forma que ele enfrenta, então, quando eu convivo com alguém autista que enfrenta toda uma rota cognitiva e emocional para lidar com um problema, eu falo, isso é uma ferramenta que eu também posso usar para o meu mundo. E esse aprendizado, ele pode ser muito útil no meu futuro de vida, né? Assim, a gente economizaria muito de terapia no futuro e diminuiria muito os atritos entre as pessoas. A gente vive num país muito polarizado hoje politicamente, porque as pessoas não tiveram chance de conviver com a diferença e entender que quando você pensa diferente, eu posso ir lá e pensar, eu não concordo muito com o jeito que você faz, mas é interessante você fazer pelo método mais difícil. A gente vê muito no autismo, né? Os meninos fazem, às vezes, um caminho, né, tão mais trabalhoso. E aí, você fala, gente, mas por que ele usa esse modelo, né? Ou seja, é mais fácil ele pegar na sua mão, te levar na cozinha e pegar água, do que falar, mãe, eu quero água. Então, por que será que existem diferentes rotas e de que forma isso pode me engrandecer, né, como ser humano? E aí, quando as pessoas são contra a inclusão, ou contra conviver com o diferente, eu falo, meu Deus, você vai gastar tanto tempo de terapia no futuro, ou seja, vai ter um casamento depois mais complexo, porque a pessoa vai ter dificuldade de conviver com o cônjuge, vai ter dificuldade de educar os filhos, porque os filhos vão ser diferentes deles, vai ter dificuldade com o vizinho que pensa diferente, trabalhar, né? Então... O Solomon, citando ele de novo, né, ele fala, eu adoro essa frase, a intimidade com a diferença promove a conciliação. Né? Então, interessante. É isso mesmo, a gente precisa conviver. Eu lembro de estar com o Chicão na pracinha, assim, e ele lá fazendo estereotipia e uma mãe puxando o filho dela, assim, para perto. Ela está dando uma informação para esse filho. Sim. Olha, aquilo é perigoso, né? E se ela tivesse convivido com esse tipo de realidade, né? Das pessoas com deficiência desde criança, ela saberia que aquilo não tem nada de perigo, né? Sim. Então, a inclusão, ela vai quebrar, né, a perpetuação dessa lógica do outro como alguém diferente que eu tenho que ter medo. Isso está no nosso projeto de sociedade, né? Nós, civilizados, eles bárbaros. Então, a gente busca... tá lá no meu doutorado esse tipo de coisa engraçada. Aí, tá vendo? Interessante. Você traz, você consegue ainda colocar. Então, assim, a gente precisa romper com esse modelo que é o que a gente tem como projeto de sociedade, que é moderno, né? A gente não é pós-modernado, a gente está igualzinho lá. Né? E a inclusão, ela vai fazendo essa revolução, né? Ela é um convite para isso, né? Eu gostei da frase do Solomon, que é... Como é que é? A intimidade com a diferença promove a conciliação. Interessante. Quando você começa a conviver. E isso é um bom exemplo, ó, que nós estamos aí né, em época de BBB, né? De Big Brother, que isso é exatamente o que acontece dentro do programa, né? Que a gente vê. As pessoas, elas têm uma rixa grande, principalmente quando elas são de grupos diferentes, só que na hora que elas sentam para conversar e elas começam a ter, né, expor a sua intimidade e a luta que cada um teve para chegar naquele lugar, por que ele é violento na fala, ou por que ele tem uma forma mais irônica de ser, ou por que ele tem um jeito de falar mais extravagante ou mais quieto, a intimidade gera na pessoa a conciliação lá por conta disso, porque quando a gente não tem proximidade, eles só criticam, os participantes se criticam entre si. E à medida que eles vão convivendo ali, eles também começam a... Tanto que o programa tem que criar, né, algumas atividades que são, né, que eles chamavam lá antigamente de
jogo da discórdia, né? Provocar conflito. Para dar o conflito, porque a tendência do ser humano, quando tem intimidade, que é essa ideia do Solomon, é de entender por que você é diferente. E aí, acaba que o programa ia se apaziguar ali, né? Ou seja, embora a gente pense que um experimento social de colocar várias pessoas dentro de um mesmo ambiente, né? Apertado e tal, ia gerar atrito, mas o ser humano tem essa capacidade de conciliar, né? E de resolver. E a gente tem que valorizar, né? A gente, na verdade, a gente faz o contrário, né? A psicanálise tem eu estudei muito psicanálise, por isso que eu posso falar e brigar com eles e com os analistas de comportamento também. Chama narcisismo das pequenas diferenças, que ajuda a explicar isso também, né? Quando a gente junta um grupo pelos laços de amor, com a condição de que hajam outros de fora para serem alvos de ataque. Então, no primeiro momento, né, a gente faz isso, nós e eles. O movimento tribal. Né? Se a gente convive, né, a gente vai se abrindo aí, né? E faz o laço. É possível, né? Isso é muito legal, que a inclusão talvez precise, mais do que o PDI, né? Ela precise disso, né? Que é trazer, porque a gente vê muito isso no recreio, né? Que eu vejo vários jovens até com uma independência boa, né? nível de suporte baixo, que a escola entende. Ele não precisa de AT, né? De mediador. E aí, na hora que vai ver, por quê? Ou o oposto também. Até alguns casos que tem crianças nível 2, 3, que tem o mediador. E às vezes, na hora do recreio, né? Assim, nível 3 não vai ficar sem o mediador. Mas, às vezes, um jovem que está um pouquinho mais independente ali, que na hora do recreio, o mediador vai lanchar também, né? Para a sala dos professores. E larga o menino num ambiente social que ele está completamente descoberto, que é onde está todo mundo, os meninos brincando de forma livre. E mudando, né, a brincadeira, porque ele até entende a brincadeira, que criança é assim, né? Daí a 2 segundos já a regra é outra. Você tem que jogar a bola e derrubar o boliche, mas o boliche tem que bater no portão. Antes não tinha isso, né? Eles mudam muito rápido. E esse momento do recreio é o momento mais desafiador, né? Sim, pra gente era estruturado. Neurotípico já imagina pra quem é atípico. Sala de aula tem um planejamento, né? Tem um roteiro do que vai ser feito. Né? Um roteiro, exatamente. Agora, né, no recreio, cada um explorando os seus interesses. Mas e nesse o PDI momento é fica mais importante difícil. também, tá? Não, o PDI é genial, acho que é fundamental. Eu digo porque quando a gente pensa que o PDI é um documento que ficou na diretoria, lá na pastinha... aí não tem, ele não tá sendo... porque pode incluir no PDI... Não pode ser burocrático. Não, porque até isso do recreio pode ser incluído no PDI. Ou seja, ela é uma criança que, no recreio, ele precisa de um suporte. Então, porque o suporte pode ser feito por um adulto externo, mas em muitos casos, em crianças mais independentes, pode ser feito por pares, né? Os colegas. Dúvida. Só que alguém vai ter que mediar essa orientação. Né? A gente fez muito isso com o Chicão, né? Com boas mediadoras que sabiam orientar os colegas para que os próprios colegas trouxessem o Chicão para esses momentos, especialmente. E funcionou lindo, tem uns vídeos lindos, assim, e funciona muito bem, né? E é bom para a criança típica, é bom para o autista, e o autista, ele tem que ter o direito de estar entre os seus pares, não só com o adulto o tempo todo, né? Sim. Então, a mediadora está ali, mas ela está orientando o colega, e aí ele está entre colegas, né? Até porque faz essa ponte entre crianças típicas e atípicas. Crianças, exatamente. É lindo, gente, é possível, né? E os meninos também, quando novos, eles são muito habilidosos, criativos, né? Mas às vezes eles têm um pouquinho mais de dificuldade de romper aquela rigidez do jovem com autismo ali para pensar, como que eu quero ser amigo dele? Mas o que eu faço? Aí a mediadora pode dar uma dica, né? Fala, vamos trazer tal brinquedo amanhã? Ou vamos brincar desse jogo que ele tem aqui, que ele gosta muito? Ou vamos fazer desse jeito, mas senta aqui um pouquinho mais distante, senta de cá, que aí você joga para ele joga para você, porque tem crianças que não gostam muito da proximidade. Então, pra gente isso é desafiador, né? Na que vocês estão fazendo intervenção. Imagina para um coleguinha pequenininho lá que tá ali. Às vezes ele é até mais criativo, às vezes ele tem uma intuição boa, né? Um pouquinho que a gente der ali Mas eu acho que até isso tinha que ter dentro do PDI, né? Que eu falo assim, a estruturação de como as coisas vão acontecer também fora de sala, também ligado ao social, né? E não só o conteúdo mais de aprendizado acadêmico. Né? E essa qualificação, assim, do professor e a qualificação do... Aí o nome, né? Mediador, professor auxiliar, professor de apoio. Como um espectro bastante vamos colocar assim, heterogêneo, né? Então, nível 1, nível 2, nível 3, ainda assim, dentro do nível 1, dentro do nível 2, nível 3, bastante diferente entre as crianças. Não é simples se qualificar para entender. Hoje, esse profissional está no momento com uma criança, ano que vem muda a escola, ele está com uma outra criança, com outro perfil, o aprendizado daqui, né, desse ano, ele aplica no outro ano, mas é muito individualizado essa qualificação. E assim, como que seria uma forma... nós vamos idealizar, né? Como que seria o ideal para
para qualificar essa pessoa, para qualificar quem estiver próximo, ou até pensando nessas variações de ano a ano, às vezes durante o curso do ano, às vezes o profissional também ele é responsável por mais de uma criança, né, na mesma sala, então isso gera um desafio ainda maior para aquela pessoa, para aquele profissional que está atuando. Como que você enxerga que seria talvez a melhor forma para qualificar esse momento? Eu acho que é preciso que as graduações tenham mais conteúdos de inclusão. Sim. Né? Mas a gente também não pode esperar que exista um super professor que vai entender absolutamente de tudo. Sim. Porque ele pode ter lá 2 autistas, pode ter uma criança com paralisia cerebral, pode ter outro ali com uma deficiência visual. E às vezes ele fez licenciatura em matemática, coitado, né? Ou seja, nem Mas todo mundo vem da pedagogia. Mas mesmo quem está na licenciatura precisa estudar mais sobre inclusão, sobre deficiência, mas eles precisam, sobretudo, de uma capacitação continuada, né? Então, sim. Que eles geralmente têm, mas que geralmente não ajuda muita coisa. E precisam de ter o apoio de profissionais aí sim especializados em inclusão, que pode ser o professor de AEE, por exemplo, né, que vai orientar esse professor regente e esse mediador para que essa prática aconteça. Vai ter o apoio das equipes transdisciplinares, que idealmente... O que é a AEE para o pessoal? É o atendimento educacional especializado, que toda escola... é o que está previsto na lei, que toda criança deveria ter acesso. E aí, algumas escolas não têm, aí fazem consórcios, assim, e aí a criança faz esse AE no contraturno, esse professor conhece essa criança e pode orientar o professor regente. É um modelo bastante interessante, assim, que a gente precisa ampliar, não dá conta hoje, e as escolas particulares deveriam ter e não têm. Sim, esse que é o desafio que eu acho, né? Que na lei, ela até tá bonita, né? Tá, a descrição do modelo inclusivo, ele é, né? Assim, teoricamente, ele é igual o SUS, né? Eu falo, que você lê, você fala aquilo, foi bem escrito, a ideia é boa. Só que o desafio que tem é que, na prática, ele é pouco executado. E você vê que mesmo as escolas particulares que teriam mais recurso, não tem. Não faz. Quando tem também, assim, algum modelo, é uma coisa muito mais de categorização. Eu vejo que tem muitas escolas que têm uma supervisão, né? Às vezes, de casos difíceis, assim, né? Eles fazem como se fosse uma consultoria, né, externa. E, às vezes, a consultoria não é para melhorar a inclusão. É para ajudar. Eles ficam assim, esse menino tem que ir pro médico, esse menino tem que ir para isso. Tomar mais medicação. Mais medicação e tal. E na hora que eu volto, eu falo assim, não, gente, não tem que preocupar com... Tudo bem, claro, tem meninos que estão instáveis e essa visão, né, esse feedback é ótimo da escola. Mas às vezes o que está precisando ali é mudar a escola. Só que a escola não contratou ninguém para ser mudada. Ela contratou alguém para mudar a criança. A própria escola, às vezes, reforça aquela lógica, né, do menino problema, né? Como se isso fosse problema, como se isso fosse criança. E a nossa leitura, ela tem que ser social, o modelo, né, social, político da deficiência, ele vai fazer esse outro movimento. Mas as próprias escolas, né, muitas vezes acabam que a gente quer manter as coisas como estão, né? E é claro que é um desafio. Dá trabalho, mudar sempre dá trabalho, né? E é um conteúdo novo para nós todos, né? Eu acho que é isso que as pessoas têm que ter menos receio de pensar. Não tenha vergonha de não saber, né? E nem acho que precisa fazer um curso de, né, de uma tarde lá, um dia e já saber tudo também, não. O mais importante é a gente ver os professores que transformam, são os professores que estão dispostos a entender o que naquele caso vai ajudar a adaptação, né? Às vezes é uma adaptação que não tem nem sentido teórico, né? Ou seja, ela sentiu ali que naquela rotina da criança, se ela fizer uma pequena modificação aqui, a criança ficava mais acolhida, os amigos sentavam em dupla aqui, ela percebia que um outro colega gostava dela, então às vezes é muito mais a gente está disposto a observar o outro, né? E se abrir, né? Porque o autismo, como a gente está falando aqui, é muito novo. Para nós, é novo. Né? Tem aquele levantamento que, se a gente fizer, né? Na PubMed, a gente tem mais produção científica nos últimos 4 anos sobre autismo do que nas 4 décadas anteriores somadas. Então, não tem jeito. Isso está chegando agora. Nós estamos enxergando, nós estamos vendo, né, o autismo agora. Então, a gente precisa ir atrás do que funciona, trazer para quem está aí, e a escola tem que estar disposta a... porque as pessoas estão acostumadas a ouvir lá, né? O Kanner, né, descreveu o autismo em 40 e poucos. 3, E aí é bom que ela dá aula disso, ela sabe a data. Eu só nunca sei se são 9 crianças 11 sintomas, são 11 crianças 9 sintomas. Exatamente. Mas pensar isso, às vezes a pessoa vem em 40, né, década de 40, eles falam, então tá muito antigo, já tem muito conteúdo, só que elas esquecem que ele só descreveu a primeira vez nessa época, né? Foi virar um código propriamente dito para ter estudos e direcionamento e até de ter verba mesmo para isso. Exatamente. Ainda continua complexo. E aí essa qualificação, então,
depende muito dessa, igual a gente estava conversando, depende muito da motivação do profissional atualmente, né? E assim, a nível governamental, a nível maior, né, em relação à formação desses profissionais, hoje né, a gente tem até conversado contigo sobre o Parecer 50, né? Como é o Parecer 50, assim, como é que ele surgiu? Então, acho que é um ponto importante porque é um ponto de agora, né? Vamos lá. Hoje a gente tem legislações que são muito boas, como na saúde também, né? Mas como na saúde também, para o autismo, a gente ainda não tem uma coisa muito bem especificada. Porque o autismo é muito complexo. Nós estamos falando de um quadro aqui e que é muito recente, né? Anteontem que a gente resolveu entender, se dispor a olhar, enxergar, né? Entender e trazer essas crianças, porque o autismo sempre existiu, mas a gente não via, né? E as crianças não chegavam na escola, não chegavam na pracinha. Ou no CAPS, lá no Sersan, né? Eles eram chamados de esquizofrenia. De psicose infantil. E aí, ou de deficiência intelectual. Isso. Né? Aí tratava do modelo dentro deles, que eles já tinham o protocolo, né? Então, a gente precisa entender melhor o que fazer. Aí, então, a gente tem notas técnicas para o ensino superior, que vão dizer que a gente precisa estudar mais sobre deficiência, que nem sempre elas estão sendo cumpridas, né? Isso na graduação? Na graduação, das áreas pensando na formação. E agora, pensando na prática, existem, né, as crianças na escola e a gente precisa pensar o que a gente vai fazer. Porque ninguém sabe, né? Os professores estão lá, direção, coordenação, não sabe o que fazer. Então, um grupo de profissionais, de pesquisadores e autistas na área do autismo fez um parecer que é uma orientação sobre o que é que funciona, como que deve ser a escolarização, né, dessas crianças autistas na escola. O parecer, ele é muito bom na minha compreensão, né? Eu li, reli. Ele não é perfeito. Existe uma grande crítica que eu acho que é correta. Ele não foi aberto à consulta popular, né? Ele foi feito e foi para a mesa do ministro para ser homologado ou não. Nós estamos nessa etapa. Mas o que está dito lá é bom. Sim. Né? Porque o que está dito lá foi um estudo levantando quais são as práticas que a gente tem evidência que funcionam e que são seguras para as crianças com autismo na escola. E elas existem na escola com o objetivo de atender o que é próprio da escola. Essas práticas que estão lá, e que algumas vêm da psicologia, outras vêm da fono, outras vêm da TO, elas não são práticas que vão transformar a escola na clínica. Entendi. Que é um outro, né? É uma coisa que se diz por aí e que não é verdade, né? São práticas que vão dar direito a essa criança à educação. Que são práticas que vão fazer com que essa criança não fique circulando pela escola do lado de fora como mediador, mas que ela possa acessar os conteúdos pedagógicos por meio de estratégias de ensino que estão presentes. E a psicologia já está presente na escola, em outras perspectivas teóricas, mas já está lá. Claro. Já está presente na formação do pedagogo, né? Então, existe uma coisa aí que é mudar a escola um pouco para se abrir para esse conhecimento, que é um conhecimento que avançou, que não é exclusivo da análise aplicada do comportamento, mas tem muitas práticas que estão no parecer, que vem da análise aplicada do comportamento, e isso gera uma resistência. Eu entendo porque a análise aplicada do comportamento nessa ciência, ela foi uma das primeiras, ou se não a primeira, a dizer, existe o que fazer com os autistas, mas a forma como ela fez isso inicialmente foi completamente equivocada, né? Inclusive em termos éticos, né? A aba, tradicionalmente, uma das primeiras coisas que ela ensinava era ficar com as mãos paradas, e hoje a gente sabe que isso não se faz. Então, muitos autistas... é a ideia da mão esquerda, né? De quem era canhoto, que antigamente achava, né? Todo mundo tinha que ser absurdo, destro, né? sendo que às vezes a gente vê o oposto, que alguns estudos mostram que quem é canhoto tem mais habilidade, é mais ambidestro, ou seja, se você for fazer alguma coisa que precisa das duas mãos, o canhoto pode ter mais habilidade, então às vezes para instrumento, baterista e tudo mais. Coordenação. Ou seja, então você excluía às vezes uma habilidade que era genial, né? Ou seja, se você não corta com tesoura, às vezes não vai usar tesoura. O abridor de lata mudou, né? Cria uma outra coisa, a gente precisa Sim. criar outras coisas, né? Então, eu entendo a resistência que se tem, porque a gente tem um preconceito com esse campo do conhecimento. Eu tinha. Quando chegou o diagnóstico do Chicão, e eu liguei para uma amiga minha, né, que é professora, que ela também tinha um neném de 1 ano, e falei, nossa, porque eu já tinha conversado com ela antes, e eu falei, então é autismo, estou muito preocupada. Ela falou, olha, tem uma professora aqui, ela é professora em ciências médicas,
que foi a primeira psicóloga do Chicão, né? Ela me recomendou, então. Tem uma professora aqui que trabalha com autismo, é a Camila Gomes. E aí, ela é behaviorista. Eu falei, o quê? Você quer que eu leve o meu bebê numa behave? Descasquei ela toda, desliguei o telefone enfurecida. E daí, uma semana, eu liguei para ela, falei, me dá o telefone. E foi um ótimo, foi um trabalho muito bem feito, esse primeiro, né? A Camila me orientava e eu aplicava. Mas eu entendo, esse preconceito eu também tinha, porque o que eu estudei de análise aplicada do comportamento lá nos anos 90, na psicologia, era muito ruim mesmo. Mas é uma ciência que tem autocrítica, que refez, que tem, né, tem muitas críticas também. Eu também brigo com os análises do comportamento, com a linguagem que eles usam. Muitas vezes tem um manejo, né, que não é tão bom, né, dentro do que deveria ser, do que é próprio da infância, do lúdico. Isso eles ainda precisam aprender, mas tem uns que já sabem, que são muito bons. E o Denver, ele é a aba de psicologia do desenvolvimento, mas uma aba naturalístico, né? Então, ele vai ser feito onde a criança está, né? Então, assim, o parecer, ele tem recebido muitas críticas, né? Inclusive de autistas, nível 1, que foram esses que hoje adultos passaram, talvez, por experiências com análise do comportamento, que foram experiências ruins, né? Eu entendo, então, de onde isso vem, mas o que está lá é bom e funciona. Vai, né? A gente precisa estar aberto para isso. E muita gente que não entende nada de autismo, né, vem falando contra o parecer, ou que entende o autismo numa perspectiva que é ultrapassada, né, e vem falar contra o parecer. Eu sou uma militante das antigas, de ocupar a rua, eu não sou de ocupar a rede social, né? Mas o parecer acabou me convocando a escrever um pouco, né, mais, porque para explicar, né, para as pessoas que não entendem, e para que quem não entende de autismo possa abrir o coração e ouvir o que é a realidade de uma família, de uma criança com autista nível 2, 3 de suporte. E como pode ser diferente, porque essa criança pode estar na escola, pode estar dentro da rotina da escola, acessando o currículo. Aí essas mesmas pessoas vêm falar que o PDI é você não dar acesso à criança ao currículo. Não é isso. É justamente dar acesso. É pensar como que eu vou fazer esse currículo chegar até essa criança. Quais estratégias? O que eu vou ensinar primeiro? Não, né? Não é porque tem piscina no clube que a criança tem acesso à piscina. Então, ela vai morrer afogada lá dentro. Se jogar eu preciso ensinar para ela nadar. Mas se ela tiver uma deficiência, ela não tem os braços, por exemplo, como que ela vai nadar? Então, aí eu tenho que chamar um professor de apoio, um professor que entenda de educação física adaptada. E isso aí vai ser transformar a escola em clínica? Não vai, exato. Na deficiência física, eu acho que isso é fácil de ver. Se você pegar uma criança, o fisioterapeuta por exemplo, lá vai fazer o quê, gente? Qual que é o problema, né? E é como se não tivesse... Isso que me incomoda também. É como se a psicologia já não tivesse na escola. Ela tá nas formações. Sempre teve. Mas sempre teve. Traz um monte de coisa boa quando vem, né? Uma orientação da psicanálise aí, tem toda uma ética da singularidade, que é maravilhosa. Não, e é isso que eu falar. Perder, quando a gente está considerando também que o parecer, ele tá trazendo a clínica para a escola e tal. Mas aí eu entendi até o oposto, quando eu que sou mais leigo, né, na psicanálise, que é a singularidade do aluno, naquele caso do sujeito ali, vai depender de quem ele é e pode ser que ele demande ajuda. Então, eu penso muito na deficiência física, que é fácil das pessoas entenderem. Se você tiver uma criança que tem uma paralisia cerebral parcial, né, assim, tem uma paralisia cerebral e ela tem uma motricidade, né, comprometida parcialmente ali, então ela tem que sentar, ela consegue andar com um pouco de ajuda e tal, mas aí o fisioterapeuta vai lá e fala, olha, se ela ficar sentada nessa posição durante muito tempo, ela vai ter uma tendinite aqui, ela vai ter um problema de coluna. Coitado do professor, o professor não vai ter que saber isso. E às vezes o fisioterapeuta dá esse norte ali, participar disso, não quer dizer que ele vai ficar dentro da escola ensinando todo mundo como é que mexe, todo mundo como é que anda. Não vai virar todo mundo marchar amanhã. Não, ele só está querendo selecionar, no caso dessa criança, da singularidade dela, se você conseguir fazer ela sentar um pouco diferente, talvez ela vai conseguir prestar mais atenção, porque ela vai ter menos dor. Então, assim, uma coisa muito simples. A fono, quando a gente pensa lá em dislexia, né, que é um transtorno da aprendizagem muito difícil para a escola, porque a criança tem dificuldade de aprender a ler, ou mesmo a velocidade de leitura é ruim, quem vai fazer o diagnóstico e vai ajudar muito é a fono. Então, como que eu vou virar e falar que a fono não pode participar da escola? Assim, ou seja, ela não precisa ir lá e ensinar como que dá aula de linguagem, como é que dá aula de matemática. Ela só tem que
participar, o que já é comum hoje em dia. A diferença é que os pacientes são, né, os alunos são levados para serem pacientes dessas redes de saúde. Só que acaba que o professor da ponta, coitado, ele fica sem o suporte, sem saber o que fazer. E esse diálogo, a reunião de equipe, hoje em dia a gente tem muito, né, reunião de equipe, às vezes que as famílias querem que a escola, né, demandou, e a gente faz uma reunião com todo mundo, e as escolas adoram, porque às vezes é um feedback pequeno ali que você fala, olha, isso aqui para ele pode ser um pouco aversivo, ou isso aqui pode ser um pouco mais do interesse dele, e aí transforma muito. Então, é um diálogo. Eu não entendo por que as pessoas, elas não aceitam que o diálogo, né, aconteça, ou seja, é no princípio da educação, é o conhecimento e né, é o diálogo entre as áreas, ou seja, quando eu aprendi o que era escola, eu entendi que era isso, que era um lugar de saber, né? Quando eu fui para a universidade, né, eu achava lindo aqueles prédios de outras áreas. Eu, inclusive, adorava ir lanchar na Fafiche. Aí um dia eu ia comer no Sex lá e transitava ali pelo campus, justamente para não ficar um médico bitolado que, né, entrou ali, não sabia o que acontecia, não entendia que na Fafiche tinha uns gatos e entender que as pessoas cuidavam dos gatos. E isso tinha assim, até né, a forma de conversar das pessoas era diferente. E isso me ajudou muito. Inclusive, eu fiz vários cursos na psicologia na época, a entender quem eram essas outras pessoas que vão tanto trabalhar com a gente hoje, né? A gente tem uma equipe, hoje a gente trabalha com a equipe o tempo inteiro, mas também os pacientes que chegam, eles são diferentes. Então, se você transitou só na sua caixinha aqui homogênea, você vai enxergar quem, né? Então... Mas é uma disputa política, eu vejo, né? O Sim, parecer, claro. assim. Então, existe um modo de funcionamento hoje, e quem está, né, ocupando esses cursos de formação, né, quer manter desse jeito. E é engraçado que é como se também a análise aplicada do comportamento já não estivesse na escola. Quando você dá uma prova e dá uma estrelinha lá o tempo todo, né? Vou falar uma coisa polêmica. Isso desde sempre, né? Não fala não, porque... Não, é polêmica pouco. Ai, meu Deus. É pouquinho polêmica. É porque quando eu fui, né, quando eu era aluno de medicina, eu ia em vários, por causa do Neuroeduca, né, eu ia em vários congressos de educação mesmo. Eu e Leonor, a gente transitava nos congressos de educação. Então, ia ver lá a palestra de Rubem Alves e tal. Adorava, batia foto. Vendo que a única foto que eu tenho com o Rubem Alves era com aquelas máquinas antigas, né? Só revelava depois, a foto ficou sem foco. Não. Mas tá lá, eu e ele borrado, não tem problema. Mas, então assim, aí eu via muito isso, convivia, eu ia lá, sentava como congressista, não era para dar palestra, não, era para ver mesmo. E aí eu entendia como que eles aprendiam. E aí o que eu via era isso, que tinha uma dificuldade grande de entender que uma forma, não, uma pedagogia, né, quando chamava pedagogia construtivista, ela não exclui a pedagogia, vamos pôr, behaviorista, não. Porque eu brincava assim, todo mundo vai ter mais interesse e tal, se for mais reforçado. E o reforço não precisa ser uma coisa tão Skinner, no sentido de vou te dar uma bala ou vou te dar um dinheiro. A escola, quando a professora dá atenção para o aluno, ela está sendo behaviorista. E aí isso não exclui a teoria construtivista, isso não exclui as outras teorias socioemocionais que vão construir. Então, assim, eu falo, as áreas brigam por igual você falou bem, né? Talvez seja uma coisa mais política, porque eu, transitando, né, durante esses anos todos lá, eu aprendi um pouquinho de cada um, igual da psicologia mesmo, né? Eu aprendi muito com a TCC, aprendi muito com a psicanálise, aprendi muito com a psicologia social, aprendi, às vezes, até com um pouco com Gestalt, lá, família. Então, assim, cada caso vai ter uma resposta, não tem, né? Tanto o pessoal pergunta, você indica muito qual linha? Eu falo, depende da pessoa. Inclusive, claro, eu brinco, tem né? Que ser mesmo. Às vezes pode ser que no autismo a própria criança não vai para... Eu não vou indicar psicanálise para criança, mas pode ser que a mãe tá precisando de alguém para fazer ela refletir ali, ou um pai assim que tá mais rígido. Para elaborar esse processo. Para subjetivar. E tem famílias que vão se beneficiar, que o Denver não vai ser a melhor opção. Vai ser o Floor Time, que usa como base a psicanálise, que tem alguma evidência. Então, sabe? É a gente trabalhar mais a favor de quem interessa aí, que é a criança. Sim, claro. É isso que a gente precisava fazer e que a gente não está fazendo. Perfeito. A minha impressão, assim, você transmitindo sobre o Parecer 50, eu acho, assim, minha leitura de cá também leiga, né, e aprendendo contigo, é sobre dar oportunidade para a gente poder fazer esse progresso dentro da escola. São coisas novas, assim. Isso. E eu acho que se não tiver essa oportunidade, Malu, caminharemos como nós estamos, assim... igual você falou, né? Em tantos anos,
tão pouco, tomara que a gente acelere o processo. Eu acho que se a gente não der oportunidades, esse processo vai ser ainda bastante moroso. Não podemos levar 13 séculos. Não, e eu brinco com as pessoas, sempre como esse caso, que eu brinco com as pessoas quando eu dou palestra lá na educação, que eu falo que se Pedro Álvares Cabral voltasse no Brasil lá, né, chegasse lá em Cabralha lá e tal, assim, não ia reconhecer nada lá, aqueles Axemoá, aqueles shoppings, né, resort com elevador panorâmico, ele não ia entender nada onde estava chegando. Mas ia ter 3 lugares que ele ia saber exatamente, assim, onde que ele, né, sabia que ele ia chegar ali e reconhecer, né. Na verdade, a primeira igreja, que é a igreja que, né, continua no mesmo formato, né? As igrejas até são bonitas, antigas e tudo mais. A outra coisa é a natureza lá, o lugar que está lá em natura preservado. O que restou, né? Que nesse caso acho que vai ser pouco. E a escola. Quando ele chegasse na escola, ele ia ver um modelo muito parecido. Boa parte das escolas ainda tem o mesmo desenho de 500 anos atrás. Assim, os meninos sentam, cadeirinhas e tal. E a gente percebe que as escolas que estão tentando refletir e modernizar, elas estão... O espaço também é modernizado no sentido não de tecnologia, de botar tela, essas coisas, não. Mas no sentido de colocar menos esse olhar de todo mundo olhando para um ser que tem o conteúdo e... diferente, ou seja, espaço pode ter um computador, pode ter de troca, mesa, pequenos grupos favorecendo a interação, ou seja, eu estudei em escola que o tempo inteiro eu era chamado a atenção porque eu não podia falar com o outro. Ou seja, então, pra que eu fui pra lá? Vou estudar em casa. Então, assim, você não podia comentar sobre aquele assunto com o outro de uma dúvida. Exato. Ou seja, se a aula é pra ficar vendo o professor falar, eu posso ficar na minha casa vendo. O pessoal depois... E esse mesmo grupo que queria, né, a escola muito tradicional, quando teve a pandemia, reclamou que os meninos não estavam tendo interação, que eles estavam perdendo a interação. Falei, engraçado, porque nunca foi valorizado isso. Né? A escola é toda linear, todo mundo olhando pra frente. Inclusive, se você conversa um pouquinho, te bota lá na cara da professora pra você não falar. Então, a gente tem que refletir isso mesmo, que se a escola quer, né, estar atualizada pro contexto e até para a singularidade. Se eu quero ser singular, então a história tem que ser individual, assim. Então não dá para ter a oportunidade para essa singularidade ser mais efetiva, né? Sim. Exatamente, né? Fazer chegar o recurso que as crianças precisam. Exatamente. Né? E o que está lá no parecer não é só isso que também me incomoda, né? Fica parecendo que só tem análise aplicada do comportamento. Rotina visual, música, comunicação alternativa, né? Tem várias coisas lá. Narrativas sociais que são super úteis, né? E a gente vai ficar barrando, e que são transdisciplinares, né? Sim, eu acho que o problema não é parecer que só tem isso. Acho que a pessoa só quer enxergar que tem isso, né, mano? Tem vários recortes aí, ela né? Se pega de interpretação. Tá... Aí vem falar que vai levar a assistente terapêutica para a escola. Isso é uma mentira, isso não está no parecer. O parecer vai falar do mediador. Que já existe, acompanhante especializado, que inclusive está previsto na lei específica do autismo, que é a Lei Berenice Piana, e que não acontece, porque quem está lá com a criança não é especializado. Geralmente é uma pessoa ali que fez um cursinho de 2 dias sobre todas as deficiências. Na segunda-feira ele descobre que criança que ele vai acompanhar, muitas vezes sem a orientação que precisava ter. Não tem um supervisor. Porque não tem, né? E se está na rede pública, o AE precisava de muito mais profissional, e eu espero que tenha, né? E falam que também que o PDI é contra o plano do AE e não é complementar, né? Então tem várias distorções aí de interesse. Isso que eu ia dizer, falar desinformação, mas eu acho que são distorções mesmo. Malu, e sobre, né, as pessoas saberem sobre um pouquinho sobre seu pós-doutorado, né, que foi em outro país, com essa ideia, né, assim, de conhecer melhor, trazer mais informação. E foi muito difícil, né? Porque vocês acham que é fácil uma mãe atípica ir para outro país, Nossa, né? eu acho assim, difícil. Eu imagino que tenha sido assim uma situação de admiração mesmo para conseguir conquistar tudo isso. Foi um esforço familiar, dá vontade de chorar. Foi um esforço familiar grande, assim, porque eu ganhei uma bolsa, na verdade, muito bacana, que é uma bolsa da Fulbright, uma bolsa estadunidense. Eram só 10 bolsas para o país inteiro, para todas as áreas, né? E isso viabilizou a parte material do processo, mas tinha um monte de arranjos, né? Felizmente, a gente tem uma equipe muito boa, né? Que nos assessorou segunda a segunda ali, para a gente conseguir, inclusive, voar, né? Como é que voa um voo longo com autista nível 3, né? Assim,
vários desafios, mas foi muito caro, então, em termos, todos os sentidos, né? E foi um ano? Foram 3 meses 3 só. meses. Mesmo assim, foi complexo. Mas valeu muito a pena. Porque o Felipe tá perguntando, mas é porque ela levou o Chicão. Não, sim, eu ia perguntar nesse sentido, pelo período, assim, pensei assim, nossa, se for muito longo, né, o Chicão... Não, talvez se fosse um ano e a gente fosse ficar lá 1 ano, talvez fosse até ficar mais... Talvez fosse até mais fácil, porque a gente tinha um prazo longo para adaptação, mas em 3 meses foram várias decisões difíceis, então a gente foi se dividindo. Mas, enfim, o que importa, né, disso tudo, o que eu trouxe, né, de conhecimento, assim, foi maravilhoso. Então, eu fui para o Instituto de Autismo da A.J. Drexel Autism Institute, né, que é da Universidade de Drexel, na Filadélfia. E é um dos centros de autismo mais importantes dos Estados Unidos. E eu fui trabalhar diretamente com um professor, que é um italiano, chama Giacomo Vivanti, que é uma pessoa maravilhosa. Ele tem 2 irmãos autistas mais velhos, nível 3. A mãe dele, na época, ouviu que a culpa era dela, que ela tinha que parar de trabalhar, que ela estava causando autismo nos filhos. E ele acabou, tal como muitos de nós, né, aceitando esse convite que a vida faz e foi mergulhando nessa área. Ele é psicólogo do desenvolvimento, então ele tem pesquisas para entender como é que surge a imitação, né? Olha. Eu tive uma pesquisa super legal que eles estavam fazendo lá com relação à autorregulação, né? E aí eles fazem com altíssima tecnologia, com eye tracking, com eletroencefalograma, enquanto o menino ali está frustrado porque está tentando abrir uma caixa onde está o brinquedo que ele quer e a chave... Para ver como que o que está acontecendo, né? Lá dentro do cérebro. Então, coisas muito, muito interessantes. E muito criativas. É bonito de ver isso também, né? A ciência, ela vai criando situações e soluções para descobrir o que ainda falta descobrir. No autismo falta muita coisa. Brasileiros somos tão criativos, né? Acho que a gente precisa investir mais, importar menos e criar mais, eu acho. E aí eu fui estudar um modelo de intervenção que é o Denver em contexto de grupo. Então, já trabalhava com o Denver aqui, né, no laboratório desde 2016. A gente já atendeu 20 crianças, são poucas crianças, na verdade, porque a gente tem uma mão de obra restrita, né, até eu formar, essas horas todas para eu formar esses terapeutas, né, junto com essas crianças lá. E aí, poxa, o que o Denver faz? Né? Ele funciona, né, mas ele exige muitas horas de intervenção por semana. Quantas? Vai depender da criança, não tem uma regra, vai ser 15, vai ser 12. A gente sabe que 1 hora não funciona, né? Mas tem que ter uma certa intensidade. Mas a gente fica ali com a criança, tira a criança de casa, ela vem até a universidade, crianças pequenas, de 3, 4 anos, às vezes 2, né? O menorzinho que a gente começou a atender era o João, da Poli, né? Ele tinha menos de 1 ano. Pô, isso não é o que é adequado para um bebê, né? Não é o ideal. Funciona, ele vai aprender um monte de coisa. A longo prazo é melhor do que ele não ter nada, mas o ideal seria que não fosse desse jeito. E as crianças, elas já estão num lugar. E nesse lugar já tem muitos adultos. Elas estão onde? Na escola, na pré-escola, né? Então, o Denver, ele começou em grupo, né? No modelo da lógica da escola especial. Então, foi uma escola só com autistas lá na Austrália. Eles testaram a formação, né, desses adultos para aplicar o Denver no contexto da escola e funcionou. E depois eles fizeram uma transposição para o contexto da escola inclusiva, então crianças autistas com crianças típicas e com as professoras que já estavam lá, então não eram vinculados à universidade. E eles conseguiram, então, né, que os professores aprendessem essas estratégias e tiveram resultados. Tiveram bons desfechos dessas crianças, até mais desfechos maiores em relação à média da Austrália. Com as crianças típicas de forma geral até. Muito interessante, assim, né? E aí, então, eu fui para conhecer, para saber como é que faz, porque a gente está com uma pesquisa aqui em Belo Horizonte, em 2 escolas aqui em Belo Horizonte, uma escola em Florianópolis, que é a escola ligada à UFSC, que é justamente para testar se esse modelo seria viável e eficaz. E o que a gente pode fazer, e se é preciso fazer alguma adaptação cultural aí, né? Para que a gente possa atender as crianças onde elas já estão, onde é o que é próprio da infância, né? Em vez de tirar a criança e colocar no consultório, tudo bem que tem coisas que vão ser do campo clínico mesmo, que a fono vai fazer lá, mas no autismo tem várias questões na intervenção precoce que são do desenvolvimento e que a escola já trabalha com as crianças típicas. E tem sucesso. Mas com as crianças atípicas, elas não trabalham porque tem que ser
com essas estratégias específicas. Então, as crianças com autismo têm uma imitação pobre e continuam com uma imitação pobre. Mas eu consigo ensinar a criança autista a imitar, se eu usar determinadas estratégias. E por que isso não é da educação? Sim. Ensinar habilidades, né? Ensinar a criança a responder quando chamam ela pelo nome, ensinar ela a olhar para onde a gente aponta, para a gente criar atenção compartilhada, que é algo que vai acompanhar essa criança para sempre na escola. Ensiná-la a aprender, né, com o mundo, que é o que as outras crianças estão fazendo. As crianças típicas aprendem enquanto estão acordadas, 70 horas por semana. As crianças com autismo, dado as características desse cérebro, né, um menor interesse social, uma imitação, né, mais frágil, não é que ela é ausente, né, mas né, em termos de qualidade ela é mais pobre, ela deixa de aprender o tempo todo, né? Então a gente tem que intervir aí para dar esses recursos. E isso pode ser feito na escola, por que não? Então, o parecer, ele me inflamou tanto, porque eu acabei de chegar de uma experiência, né, que me mostrou que tem um modelo que pode ser útil para as políticas públicas, porque um monte de autista aí não tem acesso a nada do que meu filho teve. Né? As crianças que estão aí, a gente tem, de certa forma, né, uma condição privilegiada nesse país. Então, e o SUS não vai dar conta. Né? O SUS não vai dar conta. E se a gente faz a intervenção precoce, a longo prazo, até economicamente, é muito mais barato, porque essa criança não vai precisar de ser tão dependente para sempre de outros adultos, de outras pessoas. De outros recursos do Estado, inclusive, né? E eu vou estar lá num ambiente menos restritivo, que é onde a criança deve estar mesmo, com seus pares de idade. Né? Nesse ponto econômico, as pessoas esquecem, né, que quando pensa em política pública, esse é um fator super relevante, né, de você considerar que eu vou investir o dinheiro público aqui e aí ele vai ser transformador ou não? E aí as pessoas esquecem, tanto que na medicina, né, no SUS, a atenção primária ganhou, né, assim, um foco enorme nos últimos anos. A gente deixou de ficar preocupado com as especialidades e entendeu que precisa de fazer, né, o território bem feito ali, porque é isso que tinha uma melhora de desfecho gigantesca. Um dia de CTI é caríssimo. Então, quanto mais você conseguir postergar, né, vamos pôr o infarto da pessoa, ou mesmo se isso acontecer e ela, né, for morrer de outra coisa que não seja lá, ficar no CTI toda hora, e isso vai facilitar para o SUS um recurso que é muito complexo, né? Então é igual na época do Covid. Se você investisse em máscara, você evitava de que a pessoa fosse para o CTI, que era muito mais caro. Um remédio no CTI, até porque no CTI só de máscara que as pessoas estão usando ali. Então, você vê que tem países que davam máscara de graça em vários ambientes públicos como uma medida de prevenção mesmo, né? Pública. E teve país que achava que cada um compra sua máscara porque a máscara não era importante. Então, e teve país que achou que nem tinha. Não tinha, nem estava acontecendo nada. Nem tinha epidemia. Nem que precisa comprar vacina, tá tudo certo. Mas a intervenção precoce, ela é preventiva. Ela não vai prevenir o autismo, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá presente ali. E tudo bem também, né? Que é um modo de funcionamento, um outro cérebro. Mas ela vai prevenir uma cascata de prejuízo que essa criança vai ter se ela não receber as intervenções adequadas, né? Os recursos que ela precisa. Então, é muito importante que a gente pense sobre isso agora, né? Porque a gente pense, essas crianças existem, elas estão aí, é 1 para 36, né? A taxa de prevalência. Então, a gente precisa urgentemente, né, de soluções que sejam éticas, cuidadosas, respeitem a singularidade da criança e ofereçam a ela o que ela precisa, né? O que é direito dela, porque educação é direito. E as crianças estão fisicamente na escola, mas não estão tendo acesso à educação, porque elas não sabem. As professoras não sabem como ensinar. E o autismo não é um problema de aprendizagem. Essa é uma frase do Giacomo Vivanti. O autismo não é um problema de aprendizagem. As crianças com autismo, elas aprendem coisas e elas até extraordinárias. Isso, né? pra falar, se fosse aprendizagem, às vezes eles decoram, né, coisas que não fazem... Sabe o número pi, o outro sabe tudo de dinossauro, o outro sabe tudo de planeta. Ou mesmo decora a placa do carro de um monte de coisa. Ou seja, ele aprende de uma forma atípica, mas existe um componente de aprendizado, claramente. Ô Malu, e pensando ainda no parecer, só uma dúvida minha. Quando a gente tá conversando muito sobre crianças, né? E no caso, incluiria toda a etapa escolar, até o
no terceiro ano do ensino médio, assim, porque eu acho que são desafios diferentes, né? E pelo menos na prática hoje, atendendo as crianças, conhecendo as famílias, são desafios de outras etapas, como você comentou, criança, final da infância, adolescência, quase adulto jovem. Então os desafios na escola hoje, por exemplo, frequentemente no consultório, as famílias a gente questionam muito assim as dificuldades, especialmente quando tem um nível de suporte maior, especialmente adolescentes, né? E aí esse distanciamento do grupo, até pela falta de, como a gente estava conversando aqui, de uma inclusão adequada, e esses meninos que são os alunos típicos ali com 15, 16, 17 anos, pelo menos na maior parte das vezes na conversa, distanciam ainda mais do que foi na infância daquela criança. Então, se tivesse uma experiência de inclusão efetiva, muito provavelmente esse distanciamento seria menor, né? O entendimento e a participação. Então, eu penso assim, é uma mudança para a sociedade, né? É uma mudança para a vida, é uma mudança para o futuro. Por isso que eu me indigno também, de certo ponto, porque a gente pratica isso no dia a dia. Apesar de estar do lado de cá, pensando como profissional, a gente compartilha muito das dificuldades com as famílias no dia a dia. Então, eu não consigo enxergar, assim, né, as oposições com bons olhos, porque eu não consigo enxergar, assim, os caminhos que, vamos colocar assim, os empecilhos não ficam claros para mim, sabe? Por que criar um empecilho para uma situação que aparentemente é o caminho que a gente precisa ter? A gente precisa mesmo, a gente precisa encarar, né, essa realidade, né, do que essas crianças precisam e que elas não estão tendo. Crianças e adolescentes, né? Então... E o legal do parecer é que ele foi construído também por pessoas, né, que são do... que estão no espectro e que se dispuseram a, né, a falar um pouco dessa história. Apesar da gente entender que tem, né, jovens que às vezes, ou adultos, né, que acham que a forma que eles tiveram de intervenção na época não foi muito adequado. Parecer, eu acho que não tem essa definição do que é que vai ser feito, não. É uma mudança de olhar, de paradigma mesmo, né? E as pessoas estão resistentes a um outro paradigma só. Não é... Ninguém tá mandando... prescrevendo nada para a escola, não, né? Não é transformar o estudante em paciente, não é transformar a escola em clínica, né? Não é restringir o acesso da criança ao currículo. Tudo isso que está sendo dito é absurdo. Não tem nada a ver com o que está colocado no parecer. Né? Eu até entendo de uma forma diferente. Eu falo que é realmente olhar para a singularidade de cada aluno que está ali sentado. E quando a gente faz isso, né? Até na psicanálise mesmo lá, se fosse olhar, por isso que a psicanálise é individual lá, a sessão você tem que sentar e falar e tal, você não tem que pensar que vai fazer um coletivão assim, né? Terapia em grupo e resolver de todo mundo, não. Então, talvez a educação tem que também ter esse espaço, né? Essa possibilidade. Eu acho que muitos professores estão em busca disso, mas não tem esse recurso porque não é uma política pública. Então, o parecer está muito em busca desse processo, né? Tomara que ele seja homologado. Vamos para terminar, eu queria te pedir só uma mensagem assim que para as mães que não te conhecem, assim que não estão ouvindo a primeira vez aqui, o que você deixaria aí de experiência dessa trajetória rica que você teve aí? E até porque Chicão já está maior, né? E tem muitas mães começando essa trajetória e ficam muito angustiadas, assim. O que quando alguém te pergunta assim, qual que é, apesar de isso daria 5 podcasts, né? Mas o que você falaria, assim? Olha, não esteja sozinha. Então, se eu tenho pensado muito nessa ideia de que é preciso uma aldeia para criar uma criança, né? Sim. No caso do autismo, isso é. Eu fico falando com meu marido, que pena que eu sou apaixonada com você, porque a gente podia separar e cada um casava de novo. Que aí já dividia. A gente ia ter 4 adultos, aí você podia casar com uma médica. Com alguém. Não, e aí divide, né? Porque ele fica um tempo lá com 2 adultos e você descansa um pouco, né? Que hoje em dia vocês têm. Mas não vai dar, eu gosto dele mesmo. Mas, enfim, não esteja só, né? Se sua aldeia está vazia, se invista na sua família, na convivência. Sua irmã, seu irmão, os tios, avós, só vão saber, né? Te acompanhar no cuidado com a sua criança se eles conviverem com ela. Então, em vez de parar de fazer as coisas, faça mais coisas com a sua família para que eles possam conhecer. É na intimidade, com a diferença, né? Que vem a conciliação. É preciso. Gente só entende o autismo quem convive com ele. Só vai conhecer a sua criança quem convive com ela. Então, se a sua aldeia está vazia, né? Corra atrás. Se não for sua família, outras mães atípicas, né? Eu tenho amigas queridas e que a gente se ajuda em coisas pequenas e às vezes em coisas grandes, né? E que é um alívio, assim, porque quando eu tô com as minhas amigas mães atípicas,
eu sei que elas estão entendendo o que eu estou vivendo. Isso faz muita diferença, assim. Eu não preciso explicar nada, eu não preciso pedir desculpa. Você pode ficar calada, como diz, né? Intimidade que você consegue... Pronto, é o lugar que você consegue ficar calado sem vergonha, né? Assim, tipo, sem sentir que você tem... Os nossos encontros incômodo, são né? lindamente caóticos, né? Que os meninos tudo ali e a gente... Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Não esteja sozinho. E procure informação de qualidade. Isso aí... A gente fez bobagem. Olha, pesquisadores, cientistas, a gente não sabia nada de autismo. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi dieta, sem glúten, sem caseína. Tá aí meu filho, que não come pão até hoje, não come macarrão, não come pão de queijo mineiro. Não, não é mineiro, não é isso aqui. Enfim, é uma intervenção que, a princípio, não é perigosa. É que a dita intervenção que não tem dano, né? Mas ela trouxe limitações. Sim. E sem nenhuma base, porque ele não é celíaco. Se ele fosse, né? Sim, Mas não é. Então, busque, né? As intervenções que estão com base científica, né? Informações de qualidade. É um oceano de interesses, né? Sim, o autismo demais. de charlatanismo. Sim. Então, é importante a gente ter né, um filtro aí. E aí outras mães podem ajudar, mas pode atrapalhar também, né? Porque fala, ai, vou fazer isso aqui. Nesse ponto, é importante a gente ter profissionais, né? Que entendam. Então, a gente precisa de especialistas também. Vamos lutar, não estão, né? A gente tem poucos especialistas no SUS, disponíveis menos ainda, que entendam de autismo menos ainda. Sim. Mas a gente tem que lutar por isso. Então, o terceiro, né, e última recomendação é da militância. Não tem jeito, né? A gente precisa de estar junto, precisa conhecer os nossos direitos, precisa conhecer o que falta para que a gente possa construir, para que a gente possa lutar, né? Eu queria fazer uma outra pergunta para você, assim, aproveitando. Aproveitar o momento, né, Alexandre? Conversar com a Malu, assim, não é sempre. Mas o que eu acho importante, assim, você está falando da formação, da qualidade, de buscar essa informação, inclusive. Aí eu queria que você falasse, talvez brevemente, sobre o Praia, para as pessoas entenderem, e até porque a gente está conversando sobre formação, né? E informação, principalmente. Lá é um local de excelente informação e formação. Então, só para as pessoas conhecerem. O Praia é um programa de extensão da UFMG que eu coordeno junto com a professora Ana Amélia Cardoso, que é da terapia ocupacional e que é autista. Ela se descobriu autista depois até que a gente já tinha começado o programa. Eu já desconfiava, mas esse diagnóstico tardio. E aí ele tem como objetivo levar conhecimento científico de forma compreensível. Então, a gente tem um Instagram, que é o praia.ufmg, e a gente faz resumos de artigos científicos, a gente faz uma curadoria de palestras e coisas que vão ter que são boas. E a gente também oferece palestras gratuitas, mais ou menos mensais. A próxima é até sobre comunicação alternativa. E a gente faz capacitações também. Um braço muito importante de educação e saúde. Mas um braço muito importante que eu tenho investido muito é na parte cultural, é no direito à cultura. Então, a gente tem feito várias capacitações aqui em Belo Horizonte de equipamentos culturais, das equipes dos educativos, para que eles possam saber como lidar com os autistas e suas famílias, que vão deixando de fazer atividades culturais, porque vão ficando constrangidos. É chato. Super legal. É difícil, você chega, a criança não fica, porque não tem acessibilidade, o outro está te olhando torto, né? E aí, quanto menos a gente vai fazendo, menos chance a gente tem de fazer e dar certo, da criança entender, curtir, né? Então, esse trabalho eu tenho gostado cada vez mais e tem rendido muitos frutos, porque tem lugares que nem precisam da gente mais, né? O CCBB, por exemplo, faz por conta própria, todo mês, uma visita específica para autismo. Então, é lindo isso, né? Então, a gente faz algumas sessões de cinema, né? Que são adaptadas para autistas, junto com a sessão azul e outras sem, só por nossa conta mesmo. E vamos fazer... e a gente faz sempre umas coisas muito legais. Esse ano a gente vai fazer 3 coisas muito incríveis, que eu não vou dar spoiler aqui. Quem quiser, acompanha lá. Isso que eu ia comentar. As pessoas podem seguir para poder acompanhar e estar atualizado. Tudo que a gente vai fazer, a gente divulga lá pelo praia.fmg. Tá, maravilha. No Instagram. No Instagram. Então, beleza. Obrigado pela participação, enriquecer, trazer tanta informação, aprendermos com você. Eu que Obrigado agradeço. mesmo. Minha dívida com o Alexandre é gigante, eu tenho que ficar aqui mais umas 20 horas para pagar. Só um pouquinho de atenção que ele já salvou a gente. E lembrar que tem a especialização também, né? Todo ano a gente tem a turma lá, nova, que atualmente é híbrido, né? Tem a parte presencial grande, né? Mas a gente está lá, dialogando para ver se consegue fazer um modelo um pouco mais online, para
quem é de longe conseguir Mas fazer. eu não muita deixo, gente... eu fico... Mas porque eu você quero gosta... muito a prática, o presencial. Não, e porque você eu quero gosta ter certeza disso, que aquele profissional que está saindo da pós, ele é bem informado. excelente. Tem que enxergar de pertinho, né? Não é que... Eu acho que até eu fico querendo, né? Que a gente pense para chegar, para alcançar pessoas que não têm acesso. Por aqui, né? Sim. A gente vai pensar um intensivão de férias, que a pessoa faça a parte prática em tira lá 15 dias das férias dela, vem, fica aqui. Igual a gente fazia na época do carnaval, né? Tinha festival de verão. Na época do carnaval em Belo Horizonte não era bombado igual é agora, né? Aí não tinha ninguém, aí o FMG fazia o festival de verão. Aí tinham várias oficinas, a pessoa ficava em imersão. Ainda tem festival de verão, só que não vai coincidir mais com o carnaval. É isso, porque aqui agora o carnaval é altíssima temporada, né? Então, mas pensar numa boa... Mas joia. Muito obrigado aí Eu que agradeço, pela participação. Obrigado, Malu.